Então, ó, a gente chegou em 40 alunos, então eu acho que a gente pode começar. Deixa eu só apresentar o Vitor. Pô, Vitor, na verdade, vamos fazer diferente hoje. Eu sempre apresento os professores, mas eu não tenho a apresentação aqui do Danilo. Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem para os alunos, pode ser? Pode, claro, com certeza. Quer começar, Dan? Fica à vontade, e depois eu me apresento e já engato na apresentação aqui. Começo, claro. Bom, pessoal, muito boa noite aí. Eu sou o Danilo, sou sócio do Vitor, do nosso outro irmão, o Pedro, da NFTrend. Eu sou formado na FGV em São Paulo, na Escola de Administração. Sempre fui muito interessado no ramo de empreendedorismo, sempre gostei muito disso. Comecei a empreender lá longe, lá em 2012, já comecei a ter meu próprio e-commerce. E sempre com o sonho de poder ter algo junto, assim, com meus irmãos, que a gente pudesse trabalhar junto, a gente pudesse desenvolver coisas juntos. E nisso, nos últimos anos, acabei me aproximando mais do mundo cripto. Foi quando surgiu com eles essa ideia dos NFTs, começamos a estudar bastante, começamos a desenvolver e caímos nesse poço louco aí que é o NFT. Então, agora a gente está já há quase um ano e meio brincando um pouquinho disso e tentando passar um pouquinho desse conhecimento, desse pouco que a gente sabe, para a gente realmente conseguir educar para que possa utilizar mais NFT e tal. Bola, vou me apresentar rapidinho. Eu só queria pedir, não sei se está todo mundo com o microfone desligado. O pessoal puder dar uma olhadinha aí se está com o microfone desligado, que acho que está vindo som ambiente. Isso, acho que agora parou. Obrigado, gente. Bom, vou apresentar bem rapidamente também. Primeiro, putz, é um prazer gigantesco estar aqui com vocês. De fundo do coração, para a gente, obviamente, que a gente gosta muito do NFT, senão a gente não estaria assim, trabalhando com NFT todos os dias. Mas assim, saber que tem mais gente interessada, saber que tem mais gente assim buscando entender o que é NFT é fantástico. Queria dizer que de antemão vocês já estão de parabéns, porque vocês estão basicamente buscando conhecimento muito antes do que a grande maioria das pessoas, e um conhecimento que basicamente vai fazer parte da nossa vida, assim, literalmente para o resto das nossas vidas. Toda essa loucura que a gente está vivendo de NFT, metaverso, Web3, não é à toa. Obviamente que as grandes empresas elas já estão visualizando o tamanho de mercado, então assim, quem tiver mais preparado, quem está buscando esse conhecimento hoje, obviamente vai estar na frente de todo mundo. Então, primeiro eu queria dar os parabéns para a Thaís e para todo o pessoal aí que está organizando esse evento, esse curso, e parabéns para os alunos, obviamente, que imagino que todo mundo aqui passa o dia inteiro trabalhando e aí no final do dia está buscando conhecimento, é muito bacana. Então parabéns para todos aí. Vou falar bem rapidamente da minha formação, apesar dessa cara meio de moleque, eu já tô rodando faz um bom tempo aí. Eu sou basicamente um filho da Unicamp. Eu tenho 35 anos, mas basicamente entrei na Unicamp com 17 anos, né? Então, basicamente, eu passei mais tempo da minha vida na Unicamp do que fora dela, vamos dizer assim. Entrei para fazer graduação na Unicamp, e já engatei, fiz mestrado, doutorado, fiz uma parte do meu doutorado nos Estados Unidos, e aí lá, obviamente, lá assim, eles respiram empreendedorismo, eles respiram tecnologia, então já comecei a me aproximar muito disso. Voltei para o Brasil, fiz pós-doutorado na Unicamp também, né, e aí nessa época do pós-doutorado, o meu orientador de pós-doutorado, ele que basicamente cuidava de todo o parque tecnológico da Unicamp, então, vamos dizer, todas as startups, todos os negócios que surgiam dentro da Unicamp passavam pela mão dele. Então, eu comecei a ficar muito, sim, comecei a participar de N cursos, obviamente, pela minha formação, você já imagina que eu sou um cara que gosta de estudar, de aprender. Então, comecei a participar, era o cara lá que ficava abrindo e fechando sala para participar de curso. E aí acabei tendo muito contato com startups lá no Unicamp, acabei adquirindo um know-how nesse meio, né? De certa forma, foi muito importante, porque eu não sei se alguém já teve startup, já trabalhou com startup. Existe um lado meio romântico de você ter uma startup, que na verdade, quando você começa a trabalhar, você vê que
que a realidade não é tão romântica, né? No sentido de você ter uma empresa, no sentido de você ter uma startup. E aí, basicamente, me ajudou muito nesse sentido. Obviamente que sempre eu acabei saindo para empreender, então hoje eu tenho umas 4, 5 franquias aí em diferentes segmentos. E aí estava sempre procurando alguma coisa para trabalhar com tecnologia. Aí o Danilo, que vos falou agora de pouco, ele já vinha me falando para entrar no mundo cripto, acho que desde 2016, 2017, só que eu sempre achei meio bobagem essa coisa de cripto. Confesso que você deve imaginar o tamanho da minha frustração, né? Quem acompanha o mercado cripto, de quem entrou em 2017 para hoje, pode estar realmente alguns milhares ou milhões de reais e dólares mais rico. Mas o que eu falo é que o pior de tudo não é não ter entrado em 2017 e perder esse dinheiro. O pior de tudo é aguentar o Danilo literalmente todo dia falando na minha orelha que eu devia ter entrado antes para mexer com o mercado de criptomoedas. Mas, enfim, faz parte. Provavelmente, se eu tivesse entrado antes, eu também não teria entrado agora no mercado de NFTs. Então, basicamente é isso. Aí, nesse meio tempo, né, já vou começar a contar a história da empresa, como que a gente começou a trabalhar nesse mercado. Vou só pedir licença para vocês para espelhar aqui, que aí eu já vou falar um pouquinho da nossa empresa, como a gente surgiu. Pessoal, outra coisa, às vezes eu fico um pouco bem envolvido na apresentação, fico realmente empolgado. Se alguém precisar escrever alguma coisa no chat aí, depois eu dou uma paradinha e aí eu volto para responder vocês aí, tá bom? Se quiser me cortar qualquer momento, fica à vontade. Eu estou acompanhando aqui, eu vou te falando também, tá bom? Por favor, senão, porque realmente me empolgo muito, gente. Se eu estiver falando muito do NFT, vocês podem me cortar, por favor. Vou só dar uma arrumadinha aqui. Aí. Vocês estão vendo bem minha tela? Sim. Tranquilo? Então, basicamente é o seguinte, eu hoje estou aqui, né, sou, assim, continuando, né, nessa história que eu vim contando para você, para me apresentar um pouquinho. A gente, no final do ano passado, né, e sempre buscando alguma coisa para trabalhar com tecnologia, para abrir uma empresa, para trabalhar no ramo de tecnologia, a gente basicamente começou a visualizar e começar a entender e conhecer um pouquinho o mercado de NFTs, né? E aí eu estou aqui hoje basicamente para falar um pouquinho da NFT Trend, falar um pouquinho das tendências, provavelmente vocês já viram, mas algumas tendências que estão rolando no mundo, alguns cases que a gente fez no Brasil. É muito importante a gente entender que a gente, como brasileiro, a gente vai ter que se adaptar ao mercado brasileiro, que não é um mercado que ainda está pronto para receber as NFTs, os Estados Unidos, a Europa nem tanto, tá? Os Estados Unidos, mais os Estados Unidos e a China, eles, vamos dizer assim, eles encabeçam tudo que acontece em NFT no mundo. Então a gente vai ter que passar por esse processo de aprendizado, essa curva de aprendizado no Brasil, né, para estar trabalhando com NFTs, seja no sentido que for. Então vou conversar um pouquinho, explicar para vocês como é que funciona a NFT Trend, como a gente surgiu, alguns cases, e aí depois o Danilo vai mostrar para vocês aí, basicamente, como é fácil de você estar literalmente comprando, vendendo ou criando uma NFT aí na nossa plataforma. Basicamente, assim, contar para vocês bem rapidinho, né, como que surgiu a NFT Trend na nossa vida. A gente teve a sorte ou a competência de acabar sendo o primeiro marketplace brasileiro de NFT, né? A gente, vamos dizer assim, basicamente, no final do ano retrasado, começo do ano passado aí, a gente começou a ver, né, uma tendência muito forte dos NFTs, né, nos Estados Unidos. E aí, nesse sentido, a gente percebeu que começou a ficar uma brincadeira um pouco mais séria quando a NBA estava entrando no mercado. A gente falou, pô, a NBA está entrando, deve ser alguma coisa. A gente começou a olhar com mais carinho. E aí, para explicar para vocês, a gente literalmente sentou e foi tentar aprender como funcionava, o que o usuário fazia com os tais dos NFTs. E aí, a gente literalmente sentou. Eu sou da área de tecnologia, a gente tem um outro sócio que também é da área de tecnologia, o Danilo, o Pedro, a gente sentou e a gente foi tentar criar uma NFT lá no comecinho do ano passado, e a gente percebeu que era um processo extremamente difícil. Existiam muitas barreiras tecnológicas. A gente, depois hoje em dia o conhecimento é um pouco maior, mas você tem muito mais material na internet para aprender. Naquela época a gente não tinha. Então, depois de algumas horas, vamos dizer assim, algumas cervejas e esfirras do Habib's, a gente conseguiu estar criando o nosso primeiro NFT. Então, beleza, passamos por essa primeira fase e a gente visualizou o seguinte, falou, olha, além de ser um site em inglês, a maioria do público brasileiro não sabe inglês, existe uma barreira tecnológica gigante. A gente que é da área de tecnologia, a gente está com dificuldade de criar um NFT,
a gente então, basicamente, a gente programou e resolveu esse problema. Então, a gente facilitou para o criador do NFT. Então, hoje, para criar um NFT na nossa plataforma, se você sabe mandar um e-mail, você sabe criar um NFT na nossa plataforma, o Danilo vai mostrar para vocês. Tá? Resolvemos a primeira ponta, depois a gente foi lá e foi tentar comprar um NFT. Basicamente, a gente, ao tentar comprar um NFT, a gente viu que também era um processo extremamente doloroso. Né? Então, basicamente, para comprar um NFT até então, eu tinha que criar uma carteira numa corretora, transferir meu dinheiro em real para a corretora, transferir de real para dólar, de dólar eu compro Ethereum, Ethereum eu transfiro para minha carteira na MetaMask e depois de lá eu vou pegar e vou comprar o meu NFT. Então, assim, o que a gente sempre brinca, né? Você pode ter um NFT maravilhoso. Se você chega no Brasil, chega no Brasil e fala, quem quer comprar esse NFT? Todo mundo, 100 pessoas levantam a mão. Se você explica todo esse processo para 100, não fica ninguém. Se você falar, e aqui no Brasil, eu estava até comentando hoje, numa roda que a gente estava conversando, num debate, o mercado brasileiro ainda ficou um pouco sujo na questão de cripto, a gente teve o tal do faraó do Bitcoin, então assim, tem muita gente que tem medo. Então, basicamente, a gente resolveu outra ponta, a gente conseguiu, e a gente foi o primeiro, vamos dizer assim, além de ser o primeiro marketplace brasileiro de NFT, nós fomos os primeiros a fazer essa leitura, que para adaptar o NFT para o mercado brasileiro, a gente tinha que facilitar e possibilitar a compra de NFTs com real, né, através de cartão de crédito, Pix ou boleto. Então, basicamente, a gente facilitou a entrada do pessoal no mercado e a gente facilitou o pessoal que gostaria de comprar, a gente conectou essas duas partes de maneira muito simples, tá? Não vou explicar muito o que é NFT, vocês basicamente acabaram de sair de um curso sobre NFTs, então todo mundo já está mais familiarizado, mas para explicar bem rapidamente, né, NFT basicamente vai ser vamos dizer assim, vai ser uma tatuagem que eu consigo imprimir em uma mídia digital, ou um chassi. Então, você pega um chassi, você sabe que o carro é único lá, a mesma coisa na mídia digital, então uma tecnologia que eu consigo imprimir uma espécie de chassi, imprimir uma tatuagem nessa mídia digital, seja uma foto, seja um vídeo, seja qualquer tipo de arte digital, e aí você basicamente sabe que aquele item é único. A partir do momento que aquele item é único e todo o resto é um Ctrl+C, Ctrl+V, o famoso, eu posso dar propriedade àquele item. Então, por exemplo, eu tenho um item digital que eu garanto que ele é único. A partir desse momento eu posso vender, eu posso comprar, porque eu garanto que só existe uma cópia desse item através dessa tecnologia. Então, nesse meio, né, a gente começaram a aparecer diversas notícias do NFT, vocês devem ter acompanhado, né? A gente teve memes aí sendo vendidos por 20 milhões de reais, a gente teve os tais dos CryptoPunks que começaram a ficar muito grandes, a gente teve aquela obra digital de 69 milhões de dólares que foi vendida, e isso acabou assim atraindo muita atenção do mercado. É uma coisa que a gente pode bater um papo lá no final do curso, que você tem que tomar cuidado, tá? Se você está pensando em, vamos dizer assim, operar, ser um trader no sentido de comprar e vender NFTs para ganhar dinheiro, tome muito cuidado, porque esse é um mercado que não é para amador, tá? Vou dar um exemplo bem simples para vocês, tá? Uma provocação aí, não sei se vocês chegaram a discutir isso, mas uma provocação. Imagina que eu tenho um NFT que vale, eu desenho um NFT na minha mão, certo? E eu tenho 2 milhões de reais. E aí o que eu faço? Eu pego com uma outra carteira, eu crio um NFT e eu, Vitor, tenho 2 milhões de reais, eu pego e eu compro, através de outra carteira, o meu próprio NFT por 2 milhões de reais. Obviamente que aí eu vou continuar com meus 2 milhões, certo? Só que eu vou ter uma obra que, teoricamente, foi comprada por 2 milhões de reais. E aí eu faço o quê? Eu, como sou muito bonzinho, eu dou um desconto de 90% e eu vendo essa minha NFT por 200 mil reais, certo? E aí vai uma pessoa que não conhece do mercado, faz o quê? Fala, putz, deixa eu procurar NFT para comprar. E fala assim, nossa, olha esse NFT, ele foi vendido por 2 milhões, está 200 mil, está muito barato. Eu vou lá e compro. E o mercado não é muito assim. Na verdade, você não vale nada, não vale 200 mil, não vale nada aquele NFT. Você entendeu? Então, assim, e aí, obviamente, eu com o desenho que eu fiz na mão, eu estou com 2 milhões e 200 mil reais. Então, não é mercado para amador, a gente pode bater um papo um pouquinho mais no final do curso sobre isso, no final da aula. E a gente viu o tal do Neymar comprando NFTs, essas artes desses macacos, né, os tais dos Bored Apes que ficaram muito famosos. E aí uma coisa que o pessoal tem que entender, tá? Basicamente, esses Bored Apes aqui, eles não têm
Não é a imagem do macaco que vale 6 milhões. Tá? São todas as ativações que você consegue ter através desse NFT. Então, por exemplo, a Bored Ape, qual que é o projeto deles? Você vai ter, através da Bored Ape, vão ter festas que eles vão organizar no mundo inteiro, onde só os compradores dos Bored Apes podem participar. Então, basicamente, você pode cruzar com o Neymar numa festa dessa. Então, assim, ele não vale muito pela imagem, pela arte. Ele vale muito porque ele você tem uma utilidade esse NFT. Você pode fazer parte do clubinho do Neymar, entendeu? Então, a gente pode bater um papo mais para frente da aula sobre isso, mas essa é mais ou menos a ideia que a gente tem. Então, para resumir, tá? Qual que é a nossa... Tá até meio batido, né? A gente falar de missão, visão e valores aí quando você abre uma empresa, mas basicamente a nossa missão grande, eu diria, que é basicamente democratizar o acesso ao mercado de NFTs no Brasil. Então, basicamente, a gente, na nossa concepção, do nosso dia zero, a gente pensa nesse sentido. Eu preciso democratizar o acesso ao mercado de NFTs no Brasil, eu preciso pegar as particularidades do mercado brasileiro, facilitar tanto para criadores. Você imagina que, por exemplo, o NFT é uma tecnologia fantástica para um criador de arte, para um pintor, por exemplo, ou para um fotógrafo. Certo? E você imagina que um pintor, ele não tem muito interesse normalmente, né? Ele não tem muito interesse na parte de tecnologia. O pintor, ele tem que estar interessado, ele tem que estar focado na parte criativa dele para ele criar as obras. Então, basicamente, a gente vem nesse meio. A gente tenta diminuir essas barreiras e facilitar para o pessoal entrar no mercado de criação de NFTs, criação e venda de NFTs. Tá? Vou falar rapidamente de alguns produtos, né, que a gente acabou tendo. Nesse meio tempo, tá? E aí já entrando um pouquinho mais do que é NFT Trend, a gente nasceu como uma plataforma, né, de criação e comercialização de NFTs, mas acontece que a gente acabou literalmente sendo muito procurado por diversas empresas, até vou apresentar alguns cases para vocês, mas a gente acabou sendo procurado por diversas empresas aí para estar coordenando os projetos de NFT deles. Então, porque, assim, basicamente, eu literalmente já dei, sei lá, umas 10 entrevistas para a Veja, que você fala NF, a revista começa a correr atrás de você. Então, muitas empresas estão utilizando como meio de marketing, você consegue uma mídia espontânea muito grande, tá? E a gente começou a ser muito procurado por as empresas. A gente literalmente, vamos dizer assim, a gente veio num processo na empresa onde literalmente, tá? Como a gente foi o primeiro a entrar no mercado brasileiro, minha rotina virou no avesso. Eu de manhã eu fazia uma entrevista, eu fazia uma reunião com a Ambev, no horário do almoço com o Comitê Olímpico Brasileiro, e à tarde eu estava falando com o empresário do Mike Tyson lá dos Estados Unidos. Então, inclusive é um exemplo real do que aconteceu, por isso que eu estou falando. Então, assim, basicamente a gente teve que se dividir dentro da empresa. Então, hoje a gente tem uma vertical que cuida da plataforma e tem uma vertical que cuida dos projetos para empresas, no sentido de que a gente só entrega tecnologia. Então, hoje você tem uma empresa, você quer ativar, quer criar alguma coisa NFT, a gente entrega a parte tecnológica para você. Todo mundo que está assistindo o curso fala, nossa, eu estou com uma puta ideia de fazer um NFT de alguma coisa, de algum projeto, você traz para a gente entrega só a parte tecnológica, a gente facilita para qualquer pessoa entrar no mercado NFT. Então, nossa, ou é a minha empresa, ou normalmente quem procura esses cursos é uma demanda que nasce da empresa. Normalmente a diretoria da empresa, não sei se é o caso de alguém aqui, mas a diretoria da empresa chega para você que é da área de marketing e fala, olha, faz qualquer coisa NFT, pelo amor de Deus, porque a gente precisa falar que está fazendo. Então, assim, é basicamente isso. Então, a gente torna todos esses projetos realidade através da parte tecnológica. Inclusive projetos pessoais, a pessoa está com um projeto que quer ganhar muito dinheiro NFT, a gente tenta tornar esse caminho um pouco mais fácil para quem não entende da tecnologia. Nesse sentido, a gente acabou criando alguns produtos, né, de alguns produtos já validados que a gente atende. A gente cria ingressos de NFT, né, um produto que a gente já está entrando com uma etiqueteira grande para a gente trabalhar com os ingressos. É uma outra discussão grande, a gente pode deixar aí talvez para o final da aula, mas as vantagens dos ingressos de NFT são inúmeras. Tá? Vou mostrar para vocês, por exemplo, desde você, por exemplo, hoje você vai no evento, por exemplo, vai num teatro, eu gosto muito de teatro, você vai no teatro, você assiste, a experiência do ticket ele já não é muito legal. Então você compra o ticket, ele literalmente manda uma página 4 para o seu celular ou para o seu e-mail e você mostra esse QR Code lá. Imagina se você tivesse, por exemplo, um NFT como ingresso.
Tá? E aí, por exemplo, ou com o show que você foi, pô, fui no show do Maroon 5 lá, eu ganhei um NFT 3D, que é o meu ingresso. Imagina se você, quem gosta de show e teatro hoje em dia, se tivesse, por exemplo, a possibilidade de ter guardado todos os NFTs de todos os shows que você participou na sua vida. Seria muito, você agrega muito valor ao ingresso, mas seria muito legal. Eu gostaria muito de ter, tá? Esse histórico. Abrir minha carteira de NFT e falar, putz, olha, lá estava no show do Queen, estava no show de tal pessoa. Eu gostaria muito disso. Então, além das vantagens tecnológicas, tá? Você controla o mercado secundário, você pode tirar da mão de cambista, todo mundo sabe que o NFT, a cada revenda, ganha, vamos dizer assim, o criador ganha 10%, então, a cada revenda você está... É como se você ganhasse 10% de todos os cambistas, se você está com um evento NFT, então são inúmeros, mas a gente pode conversar um pouquinho depois. Criamos o primeiro cartão Fidelidade NFT do Brasil, né, do Grupo Privilégio, vou falar um pouquinho mais para frente. Tokenização de empresas e ativos, a gente tem tokenizado desde de empresas do mercado imobiliário, tá, de projetos imobiliários, até startups, por exemplo. A gente teve uma startup que foi um case muito legal, eles foram tokenizados, como se a gente estivesse fazendo uma IPO, né, como se cada token fosse uma ação da empresa. A grande questão é que essa empresa, por ser uma startup, ela, vamos dizer, ia demorar anos, talvez séculos, e talvez nunca ela ia conseguir entrar no mercado de ações, e a gente tokeniza ela. E eles levantaram coisa de R$70 mil no final de semana de lançamento, então foi muito legal. E registro de documentos na blockchain, que é outro projeto grande que a gente tem. Assim, óbvio que aqui, né, a gente no Brasil a gente vai ter um problema grande por causa dos cartórios, mas porque assim é bem difícil, vai ser difícil de existir esse mercado, mas obviamente já está preparado para se realmente a gente conseguir as regulamentações, a gente entrar nesse mercado. Eu vou falar um pouco dos cases, perdão. Eu vou falar um pouco dos cases rapidinho, eu já vou para a parte prática, que acho que vocês estão querendo. Inclusive hoje aí, para aproveitar vocês que conseguiram acompanhar o curso todo, hoje é a última aula, sei que vocês se esforçaram bastante de estar esse horário falando de NFT. A gente vai dar um cupom para vocês, ganhar um mês grátis na nossa plataforma aí. O Danilo já está aí, ele que vai se virar agora, porque eu falei. Então, ele já vai dar um jeito de arrumar um cupom para vocês, e todo mundo que está acompanhando, está prestigiando o curso até o último dia aí, vai estar ganhando aí um mês para usar de graça a nossa plataforma, para tentar aprender um pouquinho e participar, assim, ativamente um pouco mais desse mercado de NFTs. Aqui, basicamente, esse é um dos cases que a gente tem mais xodó. Esse foi o case que a gente fez, um leilão com a BMW, foi um leilão da BMW em conjunto com o Gabriel Wickbold. Então, a gente criou 5 NFTs, né, de 5 carros da BMW. A concepção artística da pintura do carro foi realizada pelo Gabriel Wickbold, que é um fotógrafo assim, muito conhecido já. Ele, assim, o pessoal que é do meio da arte assim, conhece demais ele. As fotografias dele, hoje em dia, ele vende por 1 milhão, pra vocês terem ideia. Então, ele é muito conceituado fora do país também. E a gente criou esse leilão de 5 obras NFT desses carros aqui da BMW, e todo o valor arrecadado foi doado para Gerando Falcões. Inclusive, a gente doou cerca de R$25 mil para Gerando Falcões nesse projeto. Então, é um projeto que a gente tem um grande xodó. Primeiro porque ele foi um projeto que a gente saiu, né, na Forbes, né? Foi um projeto que a gente saiu como uma coordenadora de NFTs, para coordenadora de projetos NFT para empresas, né? E além de tudo, e obviamente, a gente conseguiu arrecadar quase 300 mil para Gerando Falcões, aí, que é uma instituição seríssima e muito bacana também. Então, basicamente, né, foi um leilão beneficente, que a gente uniu o Gabriel Wickbold e a BMW em prol da Gerando Falcões. A gente juntou o design da BMW, o talento do Gabriel, para criar esses 5 NFTs. Foi o primeiro case da BMW no metaverso. E a gente arrecadou aí quase 300 mil nos NFTs leiloados. Estou falando desses cases aqui, que é bacana também, porque aí normalmente muita gente de empresa já pode começar a visualizar, ou quem está querendo entrar no mercado de NFTs, pode começar a visualizar o NFT não só como uma obra de arte, tá? Não só para ganhar dinheiro com a venda e compra de NFTs, mas também para você ganhar dinheiro, vamos dizer assim, sendo uma agência da NFT. Vai começar a surgir muita agência da NFT que vai conectar as empresas grandes a, por exemplo, empresas como tecnológicas como a gente, para você montar projetos, enfim, essa que é a ideia. Esse foi até engraçado, porque a gente teve um leilão físico, né, presencial. Ele estava rolando na plataforma nossa e fisicamente. E aí foi legal que um dos carros ele foi vendido, que era o conversível, ele foi vendido por R$150 mil. E aí foi engraçado que o CEO da BMW estava lá no dia,
E aí eu estava conversando com ele, e chegou um dos compradores e falou, pô, eu posso escolher a cor do banco de couro, a cor do interior do veículo? Porque, assim, a gente está falando de 150 mil reais de um 3D, né? E basicamente é quase o valor de um carro. Então o pessoal está começando a entender aí o que é esse projeto de NFT. Esse é um projeto, tá para sair na mídia aí, ele foi entregue na semana passada e ontem oficialmente, que foi um projeto que a gente fez para a Vise e para a Neon. Esse foi o NFT que eles criaram. Basicamente, em 2022, o Banco Neon se tornou um novo unicórnio brasileiro, né? E aí, basicamente porque eles atingiram, né, valor de 1 bilhão de mercado. A Neon e a Visa, elas são parceiras, então a Visa, ela basicamente que oferece cartões de crédito para os clientes, né, da Neon. E aí a Visa resolveu presentear a Neon com uma releitura de Unicórnio, então foi essa obra do artista Cusco Rebel, que é um artista que tem muitas influências de artistas de rua, por isso que ele criou essa obra. E aí, basicamente, a Visa entregou uma obra física e entregou uma obra digital, entregou um NFT para a Neon como forma de parabenizar e como forma, obviamente, de marcar esse momento assim, único na história da Neon. Esse foi o projeto que a gente fez para a Ambev. Aliás, desculpa, sei que esse NFT ele é meio triste para quem está aí esse horário. Na terça-feira, se fosse sexta, seria pior, né? Mas basicamente na terça-feira, sacanagem, um copo suado desse, assim, ainda nesse calor. Mas esse foi o NFT que a gente criou para a Ambev, né? Essa é uma cerveja, a Bourbon County. Ela tem uma tiragem por ano, é uma cerveja extremamente, assim, para os conhecedores de cerveja, né? Eles chamam de beer geek, né? O pessoal que conhece bastante de cerveja. É uma cerveja que ganhou vários prêmios de melhor cerveja do mundo. Ela tem uma tiragem no ano e o pessoal que compra essa cerveja já tem o costume vamos dizer assim, de colecionar essas garrafas, tá? Todo ano que lança cerveja. E aí, como já existe essa ideia do colecionável, nada mais justo que a gente criar um NFT para dar cerveja para todo ano o pessoal continuar colecionando, começar a colecionar as NFTs. Então, basicamente, ela lançou uma edição especial dentro da edição especial anual, né? Eles lançaram umas 100 garrafas super exclusivas, onde a pessoa comprava um NFT, comprava uma garrafa e ganhava NFT junto com a cerveja. Marketing espontâneo, como eu falei para vocês, para quem pensa em fazer projeto ou qualquer coisa com NFT, é gigantesco. A campanha repercutiu nos Estados Unidos sem a Ambev gastar nenhum real. Tá? Foi o primeiro, saiu nos Estados Unidos várias matérias, como o primeiro case da Ambev envolvendo NFTs. Foi um grande sucesso nas vendas aí, coisa de 20 minutos foram vendidas 100 garrafas, até a empresa estava com medo, porque a gente fez o projeto para eles, acho que em julho do ano passado, o NFT ainda não era tão falado, né? E aí, assim, eles lançaram 100 unidades de medo de não vender, e na verdade, assim, coisa de 20 minutos, todas as garrafas foram vendidas e muita gente ficou com gostinho aí de que queria, né, esse NFT. Só que, obviamente, a ideia da Ambev é lançar a cada ano, e aí, obviamente, a cada ano, como foram só 100 garrafas, 100 NFTs na primeira unidade, a gente, obviamente que você está com um item muito raro na mão. Aliás, a maioria das pessoas que comprou NFT na época não tinha nem ideia que estava comprando o primeiro NFT da história da Ambev. Então, isso daqui, obviamente, que vai ter um certo valor no futuro. Esse é o Summer Pass NFT, que foi um cartão fidelidade, né, um passaporte NFT. Privilégio é uma casa muito forte ali, principalmente na região de Búzios, né? Eles têm vários eventos no ano, então eles fazem um Réveillon muito grande. Esse ano a Loki foi tocar, uma coisa bem bacana. E esses cartões que eles criam, eles dão acesso a todos os eventos do Grupo Privilégio durante todo o ano. Então, basicamente, a gente criou esse primeiro passaporte NFT do Brasil. Esse cartão que eles mandavam, normalmente eles mandavam literalmente por correio para as pessoas, então eles agregaram valor, né, no sentido de que você pode mandar um e-mail com usuário e senha para a pessoa resgatar o NFT dela, né? E esse NFT a gente criou, né, uma dinâmica digital e tecnológica para validar esses NFTs dentro das casas. Então, basicamente, que a pessoa precisa mostrar o NFT dela no celular dela e a casa vai validar para deixar ela entrar nos eventos. E aí, obviamente, que tem a segurança e praticidade, porque ele limita o mercado secundário, então ninguém consegue vender esse cartão para outra pessoa, ninguém consegue repassar, então fica muito mais seguro no sentido de que você tem certeza que o proprietário daquele NFT que está frequentando o seu evento. Esse foi um troféu Porto Belo que a gente fez no ano passado. Até um troféu, eu gosto muito desse NFT. Tá? Basicamente, a Porto Belo ela tem um evento, né? Todo ano ela faz uma premiação para os 150 melhores arquitetos do Brasil.
No ano passado, todo evento foi online, então, como não daria para entregar o troféu físico, eles entregaram esse troféu. É até bonito, que parece que está sendo desenhado uma casa, né? Um croquis, como se estivesse sendo desenhado uma casa ou alguma coisa nesse sentido. E no final ele acaba virando um troféu e a gente entregou esse troféu NFT para os 150 melhores arquitetos do Brasil. Tá? Como é um item único, a partir do momento que ele é NFT, a gente pode entregar como se fosse literalmente um troféu. Então, basicamente, esse foi o projeto Porto Belo, né? Mais Arquitetura 2021. Projeto assim muito bacana, Porto Belo assim extremamente vanguarda de estar entrando nesse mercado, tá? Foi uma das primeiras empresas que trouxe a Web3 para algum projeto. Então, eles literalmente estavam bem à frente por ter encarado e ter apostado aí, obviamente conseguiram uma mídia gigantesca, mas eles estão de parabéns por estar na vanguarda, né? Hoje em dia a gente fala que a empresa não tem mais opção, ela não pode mais ficar fora, ou literalmente fazer qualquer coisa no mercado do NFT ou do metaverso para ela se posicionar como uma empresa do futuro, vamos dizer assim. Alguns dos outros leilões que a gente fez, leiloamos aí NFTs, entre outros, né? Tem até os outros que estão para sair, que a gente não, infelizmente não pode divulgar, mas a gente fez NFT do MC Gui, onde a pessoa ganhava uma experiência de pular de paraquedas com ele. Isso é um outro bate-papo que a gente pode ter mais para o fim da aula, mas que é bem legal, tá? De a gente trazer experiências com NFTs, isso é extremamente importante para ter tração no seu mercado, para você conseguir vender seus NFTs. A gente está com um projeto agora, que eu posso até mostrar para vocês, da PB Arts, que é um pessoal que colocou umas obras lá no Big Brother, então eles estão assim, super hypados agora. E aí, assim, a pessoa compra a obra digital, ganha a obra física, o digital, né, que a gente tem falado. A gente pode deixar mais no final da aula esse bate-papo, mas assim, NFT com experiências, NFT que agrega alguma coisa física ainda, extremamente importante para o mercado, para o pessoal até começar a entender qual o valor do NFT. Primeiro membro do Bode Gaiato, vocês têm o pessoal do Nordeste, é muito famoso, né, esse meme, todo mundo conhece. A gente conseguiu ativar muito o público do Nordeste, né, para trazer para as NFTs. Foi assim muito bacana também, a gente teve bastante repercussão, que a gente literalmente, né, o pessoal do Bode Gaiato ali deletou o primeiro meme deles, né, a primeira postagem do meme deles, e aí só criou ele em formato NFT e vendeu isso, né, e leiloou isso daí, ou seja, só uma pessoa, teoricamente, ela é dona do primeiro meme do Bode Gaiato. Apesar de não ser o meu time do coração, mas o nosso time agora tem que ser a empresa, né? Vamos dizer assim. A gente leiloou uma camisa histórica do Vladimir, estava autografada por todo o elenco do Corinthians de 1979, então que foi o ano que o Corinthians saiu da FIRA, um ano muito muito icônico para o corintiano, né? Ali assim, tinha assinaturas do naipe do Sócrates, por exemplo, a pessoa comprava NFT e ganhava ali e ganhava essa camisa do Corinthians autografada, ganhava NFT, né, digital da camisa e ganhava ela autografada ali. Que bem rapidinho, né, uns locais, algumas mídias, entre várias que a gente acabou saindo, né, desde a Forbes, entre outras entrevistas que a gente acabou dando, porque realmente vamos dizer assim, é nosso grande prazer hoje falar de NFT. Então, assim, Thaís, foi um prazeraço ela ter chamado a gente, porque a gente realmente fala com muito carinho, muito prazer, a gente respira literalmente NFT todos os dias e está falando com mais gente que acredita nesse mercado, quer conhecer o mercado NFTs, realmente é muito, muito satisfatório para a gente, é muito bacana. Tá? Então, basicamente, deixa eu só finalizar aqui. Basicamente era isso que eu queria, assim, mais apresentar a empresa, falar que a Thaís já está com uma companhia extremamente agradável aí. Pequena. Chorando aqui, querendo aparecer. Aí a gente, basicamente assim, a ideia era eu dar uma apresentada para vocês, né, situar, mostrar um pouquinho do que está acontecendo no mercado brasileiro. A gente pode falar um pouquinho também do que tem acontecido no mercado, assim, lá de fora. Obviamente vou ficar à disposição de vocês, mas a ideia agora acho que é passar a bola para o Danilo, para ele mostrar um pouquinho da nossa plataforma, mostrar como é que funciona, e aí depois que ele mostrar, vou mostrar a nossa carteira de NFTs, que quem já abriu uma carteira na MetaMask vai ver que era muito mais simples, e aí depois já abro para perguntas aí para vocês, para a gente bater um papo. Bom, minha contribuição aqui vai ser bem rápida, que é como funciona a criação de NFT do nosso site. É para ser rápido mesmo. Então, a gente baseou tudo na plataforma para que fosse o mais ágil possível, sem ter que se preocupar com cripto, sem ter que se preocupar com a tecnologia envolvida, se é blockchain, qual rede que é. Não precisa saber nada disso. A gente quer que a pessoa realmente consiga adentrar nesse mercado sem ter que pensar em outras coisas. Então, deixa eu apresentar minha tela para vocês.
Obviamente que assim, a tendência, né, a partir do momento que a pessoa se interessa pelo mercado, ela pode se aprofundar, né, não só na nossa plataforma, mas no mercado de cripto, no mercado de NFTs. Mas basicamente a ideia é assim, ser uma ponte para que isso seja possível. Então, a nossa plataforma, você vê que você cria ela você cria os NFTs de forma extremamente simples, aí, assim, usuários, conforme heavy user que a gente costuma falar entre a gente, aquele pessoal que é heavy user, que gosta de se aprofundar, ele vai se afundando na plataforma, em outras plataformas, para conhecer mais dos NFTs. Bom, nosso site aqui, certo? Eu vou focar mais, Victor, realmente na criação do NFT, no registro e tal. Então, vou fazer o login para vocês verem assim, como é para ser o mais simples possível para que o usuário possa realmente criar. Quem depois utilizar o cupom vai poder ter um mês para criar seus NFTs gratuitamente. Então, eu vou fazer o login no site. Então, essa já é a capinha da página de criação do NFT. Tá? Esse já é o painel. Então, todas as visualizações de página, você já vai ter todas as informações condensadas no mesmo lugar. Vendas NFT, quantos NFTs você tem, se está pendente ou não. Isso aqui é uma coisa importante de falar, porque hoje nós trabalhamos ainda com um certo gargalo, que é a questão... O sistema faz tudo. Então, você vai lá, você vai carregar o NFT, vai subir tudo para a plataforma. E ele já vai ser registrado na blockchain, que vai te retornar um token ID, já vai te retornar tudo bonitinho. A gente tem um gargalo que é ter que ficar realizando a aprovação manual das obras. Então, a gente tem que ficar... A gente tem uma equipe só para poder analisar, imagem por imagem, se aquilo pode ou não ser exposto no nosso site. Para tirar qualquer conteúdo de origem duvidosa, uma imagem que às Próprio. vezes até contenha impróprio, contenha direitos autorais de outros, então a gente tem que fazer, já ter esse corte. Na verdade, a gente é bem democrático no sentido de que a gente não está ali para avaliar o que é arte ou não, né? Tem um conceito assim que a gente entende na nossa cabeça que a arte depende do criador, depende do tempo que ele colocou. Então, literalmente, na nossa plataforma, a pessoa que cria o NFT, ela pode escolher o preço que ela está colocando. A gente não entra nessa discussão, ele coloca a arte. A gente só toma um cuidado gigantesco, e por isso que a gente tem essa moderação. Tá, que é a mesma moderação, por exemplo, que o YouTube tem para não aparecer nenhum vídeo lá que não impróprio, vamos dizer assim, no YouTube. Então a gente tem uma moderação no sentido de só retirar conteúdo impróprio, tá? Porque obviamente assim a gente tem, não é a ideia da nossa plataforma, a gente tem, a gente tem fotógrafos, por exemplo, na nossa plataforma que fizeram 80 capas da Vogue, por exemplo. Então, é extremamente desagradável a gente colocar um conteúdo impróprio lá dentro do marketplace do lado de uma obra de um artista desse. Então, a gente... porque senão o pessoal pensa que, não, a gente tem uma... acho que a Clarice está perguntando, está nos termos de uso, exatamente. A gente coloca assim, algumas diretrizes, tá, nos termos de uso do que a gente permite ou não estar colocando, mas a gente não julga a arte. Então, a gente não faz uma curadoria no sentido de, não, isso é arte, isso está bonito, isso está feio. A gente não faz isso. A gente só retira, por exemplo... bom, você deve imaginar que a gente teve N exemplos de pessoas peladas e nuas aparecendo na NFT Trend. Então, obviamente que até é um projeto que a gente tem uma empresa que pediu para a gente a parte tecnológica para fazer isso, mas não é a ideia da nossa plataforma, a gente não quer misturar as coisas. Então, a gente literalmente só retira esse conteúdo impróprio que possa ferir qualquer tipo de pessoa, a gente retira para não ter nenhum tipo de problema, não só para a nossa plataforma, mas assim, para qualquer tipo de pessoa que vai se sentir, não vai se sentir bem com o conteúdo que está lá, entendeu? Até mesmo a questão de direitos autorais, a gente não fica focando muito em ficar... Imagina se a gente tivesse que ficar fazendo essa pesquisa completa na internet, se É aquilo já foi possível. registrado ou não. É impossível. Então, a gente tem nos termos e condições que o autor é proprietário e responsável por aquela obra que ele subiu. Então, se ele está colocando uma obra de outra pessoa, quem vai ter que responder por aquilo vai ser ele, caso haja um processo, por exemplo, daquela obra que ele colocou. Bom, continuando na plataforma, então eu vou pular a parte de criação aqui só para apresentar o que mais a gente tem na telinha do criador. Essa página de minha venda vai aparecer quando você tiver qualquer venda, quanto você recebe, tirando a taxa da plataforma,
qual o valor, quando você vai receber o valor, quando for realizada a venda, você consegue até ter contato com o comprador, caso seja alguma obra, por exemplo, que tenha uma obra física junto, que tenha alguma experiência, você consegue ter e-mail, telefone, CPF do comprador do teu NFT. Definições, você pode subir um banner da sua tela de vendedor, você tem sua página própria, então vai ser nft.com.br/NFT/ nome da tua loja, que é o que você vai preencher aqui. Então, você consegue ter uma página própria para poder realmente apresentar as suas obras para os outros. Vou até dar uma cortadinha, até desculpa, para o pessoal, até para vocês visualizarem um pouco melhor, para entenderem o conceito, é como se fosse um Mercado Livre mesmo, tá? Você pode colocar sua loja lá no Mercado Livre, quem compra pode tentar mandar, você pode mandar mensagem para o comprador da sua obra, então basicamente é essa, só que do meio digital, entendeu? Exato. E aí a parte super complexa de criação de NFT, que é, então, ó, NFT, vou adicionar um novo NFT. Então, o simples do simples. Carregar uma imagem, certo? O nome, preço e uma descrição. Então, vou fazer um exemplo aqui. Vou colocar qualquer foto. E aí qualquer arquivo pode ser subido? Não tem nenhuma restrição, não? Nessa parte, a gente está restringindo somente a imagens. Então, JPG, PNJ, PDF também aceita. Então, às vezes, algum documento em PDF também vai aceitar. Aí, por exemplo, se tem alguns músicos que também querem registrar NFT, a gente já tem que realizar um projeto diferenciado para poder criar. E aí também tem o tamanho dela, né? Porque, na verdade, a própria rede não aceita NFTs com mais de 100 megas. Mas aí é a rede geral, né? Não é, vamos dizer assim, não é uma restrição da nossa plataforma, é a rede que não cria NFTs de mais de 100 megas. Exato. Então, subi uma imagem, título, preço, uma descrição. Aqui é uma imagem até de um teste lá de uma cópia lá de um Bored Ape. Criei o NFT. Se você for para a parte de NFTs, ele já está como revisão pendente. Ele já fica como pendente para a equipe analisar se está tudo ok, se não está tudo ok com os termos. Depois de, normalmente, 2, 3 diazinhos, ele já está registrado na plataforma, já está à venda pelo preço que você colocou. Aliás, até puxando o gancho do preço que você falou, esse é outro assunto também que gera bastante discussão, porque as pessoas falam assim, tá, mas por quanto que eu vou vender? Eu não faço ideia, eu não sei quanto que vale um NFT, porque eu vendo quadro, então para artista que vende quadro. Pô, eu vendo quadro meu por 5 mil, por quanto que eu vou vender NFT? A gente não consegue nem ajudar na precificação, porque você dar preço para obra de outro artista é muito relativo, é muito complicado. A pessoa só que sabe quanto de suor que ela colocou naquela hora para poder falar que preço ela quer cobrar. Mas, claro, a gente consegue tentar dar um direcionamento de que, olha, a gente entende que esse tipo de quadro, você tem alguma experiência envolvida? Não, não tem. Você vai mandar o quadro físico? Não, não vou. Então, a gente entende que ainda, pelo mercado estar muito embrionário no Brasil, ainda é muito cedo para você vir e cobrar, por exemplo, 10 mil em uma imagem de NFT. Então, a gente começa a dar um direcionamento, mas o preço é realmente algo muito pessoal e é o artista mesmo que tem que escolher. Então, subiu o NFT, depois da avaliação, ele já vai estar disponível na plataforma. Já posso abrir até o site para mostrar, por exemplo, alguns NFTs que já estão disponíveis. Então, essas são obras de artistas que estão na plataforma. E para a gente está sendo uma surpresa muito positiva que ano passado ainda foi o susto, ano passado foi atendimento à empresa, e esse ano a gente está tendo uma repercussão muito legal realmente de venda de obra. Então o pessoal está comprando NFT, às vezes por investimento, comprando e querendo revender, então já está comprando, já imaginando no mercado secundário, que já é uma opção que já está ativa no nosso site, e também realmente comprando para se sentir dentro desse mundo. Então, o número de vendas esse ano realmente disparou. Está sendo até uma surpresa para a gente. Então, basicamente, a nossa ideia é realmente, vocês puderam ver, assim, realmente ser o mais simples possível no que tange a criação de NFTs. Desde a nossa concepção, a compra e a venda também, você vai clicar
de uma forma simples, como se você estivesse literalmente comprando, tá? Então, assim, ó, tá vendo a descrição que você colocou, o preço, o nome, aí você vai clicar em comprar, basicamente vai cair no seu carrinho de compras, literalmente como se você estivesse comprando uma camiseta, literalmente. Tá? Até explicar aqui, ó. Quando eu falei do token, quando você registra, você vai receber esse botãozinho aqui no seu NFT, que vai dar acesso ao token do registro lá fora, do registro na blockchain Ethereum. Você tem aqui embaixo informações de contrato, informações de token, informações da rede que foi registrada pela Ethereum. Então, você tem todas as informações dele já na página de registro do teu NFT. Mas a ideia é comprar literalmente como se você estivesse comprando uma camiseta mesmo, qualquer Produto, item, exatamente. qualquer produto, qualquer item físico. Né? Danilo, deixa eu só fazer algumas perguntas que estão aqui no chat. A Natália Ripoli está falando, está perguntando, tem pagamento de gas fee? E aí, se vocês também puderem explicar para quem não é da área, essa questão da Ethereum, que é uma taxinha lá da Ethereum, se vocês puderem explicar também. E aí, depois, tem uma pergunta da Milena, aí eu passo para a Vitor e a Arimateia, que levantaram a mão, tá bom? Tá. Deixa eu explicar do gas fee, então. A gente trabalha de uma forma... o registro dos NFTs do nosso site trabalha no sistema de custódia. Tá? Então, todo NFT registrado pelos artistas, eles estão sendo registrados na carteira de NFTs da NFTrend. Tá? Então, né, depois de 3 meses o artista ali, eu não quero mais trabalhar com a NFTrend, eu quero sair. Beleza, você só paga as taxas de transferência e transfere todos os NFTs para a tua carteira. Então, ainda está em custódia da nossa plataforma. Mas e o gas fee, vamos dizer que ele vai comprar, então imagine que está na nossa carteira. Só que a gente tem uma carteira hoje, que é a MyWallet, que ela espelha os NFTs de quem comprou essa obra no nosso site, certo? Então ele foi lá e comprou essa obra que acabou de ser comprada. O artista vai receber a parte dele e quem comprou ainda também não recebeu na carteira própria. Então é até um termo que a gente usa, que acabou meio que criando, que é o lazy transfer. Então o cara ele está recebendo esse NFT, só que a transação ainda não ocorreu na blockchain. Por isso que não teve custo de gas fee ainda. Só vai ter o custo de gas fee quando realmente o comprador chegar para a gente e falar assim, tá, beleza, tá na minha carteira com você, tá na MyWallet, mas agora eu quero receber na minha carteira lá, na Coinbase, eu quero receber na MetaMask, como que eu faço? A gente vai lá, faz a cotação do gas fee e realiza a transferência para ele. Aí sim se deu, ao final da transação, a transferência com consumo de gas fee. Até o momento, até para que a gente economize, porque hoje a gente fala de muita questão de gasto de carbono, de energia, a gente realiza esse lazy transfer para evitar todos esses gastos energéticos na transação no começo, entendeu? Só desativa a sua tela, Dan. Acho que dá para enxergar você mais fácil. Beleza. Acho que acabou. Só explicar bem rapidinho, né, o que é o gas fee, tá? Para o pessoal que ainda não conhece o termo aí. Basicamente o gas fee, que é basicamente uma taxa que você tem que pagar para a rede quando você transfere uma NFT. Então, qual que é a ideia, tá? Sempre que a gente transfere o NFT, porque assim, tudo que a gente fala de cripto, tudo que a gente fala de NFTs, a gente está falando de uma taxa de processamento para a gente estar criando esses códigos. Então, quando você fala de blockchain, você tem uma validação de vários processamentos, vamos dizer assim, e isso consome muito. Você tem o processamento que eu falo, literalmente, o computador, tá? E aí como você tem um consumo muito grande, teoricamente, assim, grande não, né? É um conceito meio relativo, a gente pode conversar um pouco no final da aula, porque é o seguinte, o pessoal fala, nossa, blockchain, criptomoeda, consome muita energia. Se pegar, por exemplo, a matriz energética do que consome, toda a matriz energética do que consome, por exemplo, o sistema tradicional de banco, dá o dobro do que esse mercado descentralizado de cripto, por exemplo. Só que, obviamente, que vai existir óbvio que existe um lobby grande dos bancos aí para não deixar, porque literalmente, né? Imagina se todo mundo começar a transacionar só com cripto, não existe mais banco. Essa é a ideia. E, aliás, essa é a ideia do mercado centralizado. Então, basicamente, assim, o gas fee é como se fosse uma compensação, uma taxa que você paga para transferir um NFT de uma pessoa para outra. Entendeu? Mas hoje a gente já tem, por exemplo, umas camadas da Ethereum, a gente tem umas outras tecnologias onde não existe mais esse gas fee, que são, até para quem trabalha em empresa aí, porque é uma preocupação muito grande, né, do pessoal falar assim, putz, mas eu tenho medo da minha empresa ficar
fica meio chato por causa da questão do meio ambiente. Hoje em dia a gente consegue fazer tipo zero carbono e então essa desculpa não existe mais. A gente já é super clean assim para o meio ambiente. Mas o gas fee, para quem não entende, é literalmente uma taxa que você paga, né, para você estar transferindo o NFT para outra pessoa, já que você tem que, de certa forma, ter um processamento de dados ali que consome energia. Show de bola. É, eu lembrei de uma regra que eu falei para vocês no começo e eu tinha esquecido, que eu ia priorizar quem estava com a câmera aberta e levantasse a mãozinha aqui para perguntar. Então, as perguntas do chat vão ficar mais para o final. Vamos lá, Vitor Saldanha. Estão me ouvindo aí, né? Tá ouvindo aí Sim, certinho? Beleza. Obrigado. Eu vi ali na hora que vocês estavam com a galeria aberta que alguns NFTs que estavam vendidos, eles estavam fora de estoque. Como que é isso? Eles não permanecem no estoque ali e vão valorizando? Não, na verdade é puramente uma questão de marketing, para mostrar para o pessoal que existe NFT sendo vendido. Porque muita gente, assim, o que acontece, né? Tem muita gente que faz assim, você viu que tem umas obras muito bacanas, mas tem gente que pega e tira uma foto de uma cesta de fruta na casa dele e quer ganhar 1 milhão com aquela foto. E aí a pessoa, pô, mas eu não vendo minha foto por 1 milhão, porque o conceito, como eu falei no começo, sujou muito o mercado. Então, por exemplo, você tem aquela obra lá do Bipo que foi vendida por 69 milhões, tá, de dólares. O cara pensa assim, pô, se isso aquilo foi vendido por 69 milhões, será que uma foto minha de uma árvore na porta da minha casa não vale 1 milhão? Aí virou um conceito meio perdido. Então tem gente que acha assim, não, nunca vende NFT. Então a gente coloca um tempo lá para mostrar assim, olha, tá vendendo NFT. Teve um Entendi. indiano, né, que ele ficou milionário vendendo o selfie dele. Exatamente, esse é o ponto. Tem muito disso no mercado, você entendeu? É que nem muita gente tentando criar um novo Bored Ape. Cara, vai ser muito difícil criar um novo Bored Ape, você entendeu? Então, assim, vai ter muita coisa que vai valorizar, mas é por isso que a gente fala, tem que ter muita cautela, tá? Tem muita gente achando que vai ficar milionário do dia para a noite. Pode acontecer, porque a internet, não dá, é literalmente maluco. Você pode tirar uma criança indiana. Ele começou a tirar selfie, começou a vender, ficou milionário. Não dá para entender. A internet, às vezes, ela leva a gente para uns caminhos que nem ninguém explica. Mas, assim, eu sou matemático, minha primeira formação é matemática. Então, trabalhando com probabilidade, é melhor você fazer um projeto consciente, um projeto bem feito, criando comunidades de NFT, procurar canais como o Discord, o WhatsApp, para criar as comunidades, para estar criando projetos NFT e pensar uma coisa mais pé no chão, tá? Bored Ape, se alguém está tentando, pode acontecer, mas se alguém está buscando um novo Bored Ape aí, vai ter que pelo menos conhecer alguém do naipe do Neymar, vamos dizer assim. Beleza, obrigado. Imagina. Arimateia. Uma dúvida bem rápida. Eu vi que vocês estavam apresentando o portfólio e eu vi algumas imagens tipo do Goku Neon e no caso desses, assim, a questão dos direitos autorais pertencentes a um outro grupo. O que você falou que vocês fazem antes uma análise, né, de cada NFT que a galera bota na plataforma. Nesse caso do Goku Neon aí, logicamente que eu acredito que os direitos autorais do Goku é da empresa lá, a licenciadora. Vocês deixam a responsabilidade toda para a pessoa que está colocando na plataforma, né? Exatamente. Se ela vai receber um processo, alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente. Na verdade, assim, é uma ótima pergunta, tá? Pelo seguinte, muita gente pergunta isso, pô, eu queria criar um NFT, por exemplo, do Goku. Tá? Pelo jeito, você gosta do Goku, gosta do Dragon Ball, que nem eu. Por isso que chamou sua atenção o Goku. Mas, enfim, o que acontece? A gente, por enquanto, é a festa da uva. A blockchain, a Web3 é a festa da uva. Por um simples motivo, assim, os meios, vamos dizer assim, jurídicos e tudo mais, estão sendo criados. Até, pô, é sensacional vocês já começarem a procurar curso nesse sentido, porque vai existir uma demanda gigantesca. Então, você pega, por exemplo, hoje o que acontece? Eu posso criar qualquer coisa na blockchain. Só que a hora que começar a chamar atenção, se eu crio uma obra grande, pô, você vai pegar lá, por exemplo, a produtora que tem os direitos de qualquer coisa, pô, eles vão ter que procurar gente que entenda desse mercado para poder chegar e brigar com o cara que está lá, que fez isso. Você está entendendo? Então, assim, vai existir, e a gente já deixa claro para todo mundo, vai existir uma briga muito grande daqui para frente de todos os lados, vai ser um cabo de guerra. Então, assim, obviamente, vai existir uma demanda gigante, porque tem muita gente criando um monte de coisa que não pode.
Então, vai existir uma demanda gigantesca para esse mercado. A gente tem falado muito isso. Então, se você procurar se especializar nesse mercado, você tem, com certeza, para os próximos anos, você vai ter uma demanda gigantesca de trabalho. Concordo 100%, Vitor. Eduardo. Boa noite, Vitor, tudo bem? Boa noite, prazer. A minha pergunta, na verdade são três, mas a primeira delas é com relação à programabilidade de smart contracts na sua plataforma. Eu não vi em nenhum momento isso, queria saber se é possível, por exemplo, querer incluir uma obra e ter a possibilidade de transferir direitos patrimoniais e tal, não vi essa possibilidade Perfeito. lá. Na verdade, na nossa plataforma, a gente não permite, tá? Porque, assim, e isso vamos dizer assim, é um posicionamento estratégico nosso, porque isso já é uma coisa, assim... Bom, para quem não sabe o que é Smart Contract, bem rapidinho, tá? A ideia é quando você tem uma Smart Contract, esse contract, que você já cria um NFT com algumas... Não posso ser didático, mas, vamos dizer, com alguns direitos que a pessoa que compra aquele NFT vai ter ao longo do tempo. Então, eu posso ter uma smart contract no sentido que eu compro NFT, eu vou ter direito a 30% do que for revendido lá na frente. Enfim, você pode ter 1 milhão de coisas que você pode fazer. A grande questão é o seguinte, por um posicionamento estratégico nosso, de facilitar a entrada do pessoal no mercado, se a gente colocar isso daí, vai ser uma coisa que vai poluir muito, vai confundir muito o usuário. Então, nesses tipos de projetos, a gente faz um projeto à parte. Então, vamos dizer, uma empresa, um artista, alguém que quer fazer algum trabalho nesse sentido, ele procura a gente faz a 4 mãos ali, e aí vamos dizer, a gente faz um projeto separado para ele, para não colocar na plataforma, para não deixar muita confusão lá dentro, entendeu? Entendi. E com relação a pagamento, só é possível botar a venda em real ou é possível também em criptomoeda? Se eu quiser botar a venda por Ether ou Bitcoin, Ether, na verdade, normalmente é. Existe essa possibilidade ou só em real mesmo? Lá na plataforma, por enquanto, só em real. Porque isso, de novo, foi um posicionamento estratégico. A gente, no começo, quando lançou a plataforma, permitia tudo. E aí, infelizmente, o Brasil... na grande maioria das pessoas existe um preconceito ainda muito grande no que diz respeito a cripto. Então a gente até fez umas pesquisas assim, você quer comprar NFT? Pesquisa X, assim, você quer comprar NFT, tem que comprar com cripto, a pessoa não isso aí é coisa errada. Você fala que é real, não, então eu quero. Sabe? Então, foi um posicionamento estratégico da gente, nesse momento, a gente não permitir ainda a venda com cripto. Obviamente que você entende, assim, não dá para você comprar uma cripto R$1. Então, a nossa base de programação, por trás das cortinas, a gente é uma corretora. Você entendeu? A gente só está fazendo um trabalho complicado para as pessoas, mas, por enquanto, a gente também segura ali para... Obviamente que com a evolução do mercado, o pessoal começar a entender o que é cripto e tal, a gente lança ela. Foi até uma discussão grande que a gente teve, que a gente tá sendo investido pela Bossa Nova, e aí, obviamente, que tem um posicionamento estratégico com várias pessoas, não só com os nossos sócios, né, mas com todo o pessoal que vai dar apoio para a gente. E, por enquanto, a gente quer testar o mercado e deixar só em real para depois a gente evoluir para quando a gente tiver mais usuários entendidos do assunto, a gente vai evoluindo para as próximas etapas. Perfeito, brigadão. Imagina. Danilo, quer continuar ou eu faço as perguntas do chat primeiro? Pode fazer. Pode, então tá. A Milena está perguntando, uma vez aprovado na plataforma, é possível excluir o NFT depois? Por exemplo, em caso de ferir direitos autorais de outra pessoa? Porque uma vez incluído na blockchain, não dá para excluir, certo? Então, perfeito. Ela está pensando direitinho, tá? Não dá para excluir depois de registrado na blockchain. O token é único, tá? Mas a própria plataforma de registro, a própria blockchain, por exemplo, hoje a gente registra e utiliza como parceira a OpenSea. Se qualquer item ele ferir direitos autorais, a OpenSea já vai deletar aquele item automaticamente e vai avisar a gente, entendeu? Então, tipo, não precisa ter essa preocupação porque esse item vai ser deletado automaticamente. Na verdade, assim, ele continua existindo, mas você não tem nenhum meio para chegar nele. Exato. É como se você colocasse num fundo de baú impossível de chegar, entendeu? Ele vira só um monte de numerozinhos dentro da blockchain, mas você não consegue acessar. Perfeito, essa é a ideia, perfeito, exatamente. A Aline perguntou, se eu for registrar para um terceiro, qual o procedimento para transferir para o titular? Basicamente, a gente tem assim, não sei se é bem essa a sua pergunta, mas assim, a gente tem alguns galeristas, tá?
que costumam fazer muito isso. Então, por exemplo, você pega um galerista, ele tem, sei lá, ele toma conta de 10 artistas e ele está basicamente cuidando dos projetos NFT de cada um dos artistas. Então, basicamente, ele cria no nome do artista e ele continua sendo uma compra e venda normal. A única coisa é que, normalmente, ele tem que ter um contrato paralelo com o artista. Então, você pega um galerista, ele faz ali um contrato físico diretamente com o artista, no seguinte sentido: todos os projetos NFT, você está me dando a liberdade de lançar e vender e tal, mas ele está criando na carteira do artista. Isso é uma outra coisa muito importante, tá? Por exemplo, vamos dizer que você tem um artista, tá? Que você quer criar para um terceiro. Você tem que criar uma carteira de NFT no nome do artista, senão isso não vai valer nada. Então, por exemplo, a mesma coisa, se eu pegar assim, por exemplo, nesses projetos com empresas, por exemplo, da Ambev, a gente criou a carteira de NFTs da Ambev. Porque senão, se eu crio no meu nome Vitor, ele não vale nada. Ninguém sabe se eu peguei uma foto de uma cerveja e coloquei lá. Então, o que vai dar valor para esses NFTs é a carteira do criador. Então, por exemplo, nesse projeto da PB Arts que a gente fez, a gente lançou, obviamente, porque eles estão no BBB, eles conseguem, e até um case legal para vocês que estudam isso, assim, a gente lançou os NFTs da PB Arts, né? Eles estão no BBB, obviamente que estão sendo muito visualizados, né, visados. A gente lançou, criaram uma carteira no OpenSea X que chamava PB Arts Design. E aí eles pegaram literalmente as fotos dos bonequinhos da PB Arts e eles criaram uma carteira com todas as fotos que eles tinham no Facebook, por exemplo, como se eles fossem da PB Arts. E colocaram para vender. Pegaram no Instagram oficial da PB Arts. Exatamente. E colocaram no OpenSea para vender. A grande questão é o seguinte, é por isso que não é um mercado para amador. A partir do momento que a gente visualizou isso, a gente consegue entrar na curadoria do OpenSea, avisar para eles, olha, eles já criaram o nosso marketplace, está tudo aqui, eles que são os donos dessas obras e tal, e aí o OpenSea, de novo, tira esse cara e deixa ele lá no limbo dos NFTs, da blockchain. A grande questão é o seguinte, se alguém tivesse comprado uma obra desse cara que tentou fazer isso, ele perdeu, você já perdeu dinheiro. Então, por isso que você tem que tomar muito cuidado quando você vai comprar NFT. Porque se no susto ali, falou, nossa, o NFT da PB Art, você vai lá e compra, depois que eles podem ser até retirados. Mas se você já gastou esse dinheiro com cripto, já perdeu o mercado centralizado. Você já gastou, já pagou, você perdeu essa grana. E você tem um NFT de uma imagem que não tem direito autoral nenhum. Você entendeu? Então, é um mercado, você tem que tomar muito cuidado, você tem que sempre buscar o artista criador. Então, você vai lá no criador, você vê que ele já criou várias obras, você vê que ele tem, vamos dizer assim, ele tem uma atração no mercado, ele já vendeu várias obras, isso que você tem que tomar cuidado. Outro exemplo que eu dou, você pega, por exemplo, direto, você vê ali um leilão de uma obra da NFT do nada, que está valendo $400 mil. Você fala, pô, nossa, mas do nada. Aí você entra lá e vê as outras obras do artista. Todas as outras obras custam $10. Então, assim, óbvio que alguma coisa está muito errada. Porque, assim, a partir do momento que você tem uma, por mais que, vamos dizer assim, vamos dizer que essa obra valorizou muito, mas se eu tenho certeza que uma obra de um artista está valendo $400 mil, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar todas as outras por $10. Porque lá na frente não vai valer, pelo menos 20. Entendeu? Então é isso que o pessoal tem que tomar muito cuidado para mexer. Mas respondendo a sua pergunta, sendo mais direto, quando você vai, vamos dizer assim, cuidar para um terceiro disso, não sei se foi bem o que você perguntou, é sempre muito importante que você crie na carteira em nome do artista, porque é isso que vai ter valor lá no futuro. Show. O Vitor está perguntando, só dá para operar com o Ethereum? No caso, para a criação de NFTs, você tem várias agora redes, né? A Bitcoin abriu recentemente, né? Exato. Na verdade, você tem... o pessoal tem usado muito a Polygon, né, da Polymatic, lá, que é uma segunda camada da Ethereum, que é essa camada, vamos dizer assim, que é menos agressiva para o meio ambiente. Óbvio que, assim, é uma discussão longa essa história de ser menos agressivo para o meio ambiente. Não vamos entrar em detalhes, porque tem várias correntes de pensamento, tá? Mas ela, obviamente, é muito mais clean, vamos dizer, então o pessoal tem usado muito, tanto que ela é zerada, Polygon, tanto que ela é zerada de gas fee, então você tem várias aí que você pode estar... E, na verdade, assim, a gente está só no começo, tá? Vão ter várias e várias e várias. Então, isso provavelmente... Uma vez eu brinquei com essa questão do meio ambiente, que é igual ao ovo, né? Que até outro dia, o ovo tem muito colesterol, o ovo mata, não sei o quê. É a mesma coisa do meio ambiente, da questão do meio ambiente. Literalmente. Literalmente. Você pega o ovo, ele de manhã, se assistir a Ana Maria Braga, ele te mata.
Na hora do almoço, assiste o jornal hoje, ele é ótimo para a saúde. E à noite, no Jornal Nacional, ele te mata de E é novo. muito da Então, perspectiva, exato, né? exatamente. É bem complexo isso, mas acho que o Vitor escreveu no chat aí, o OpenSea ele dá suporte para Polygon e para Ethereum também. Então, a tendência é que essas plataformas passem a aceitar todos os tipos, né? Não faz sentido ela aceitar um ou outro, porque você bloqueia o mercado que é descentralizado. Gente, tá bombando o chat. Se vocês quiserem continuar, depois a gente volta pro chat, não tem problema. Mas estou super à disposição de vocês, de verdade. Para mim é um prazer. Se quiser ir mandando, não tem problema. Vamos continuar aqui, ó. O Felipe está perguntando: poderia explicar como funciona a autenticação de ingressos em NFT pelas casas de eventos? Então, essa foi uma tecnologia que a gente criou, tá? A gente teve assim, a gente na tecnologia, tá? Eu sou da área tecnológica, mas já perceberam que eu sou mais voltado para a área comercial. Então, até hoje, infelizmente, faz um tempo que eu não sento e programo, que eu gosto muito, mas infelizmente, como acabaram me colocando de CEO da empresa, então, obviamente que eu tenho que lidar com outras demandas, assim, que não me deixam trabalhar diretamente com a tecnologia. Mas assim, é uma briga que a gente sempre teve aqui, que é o seguinte: a gente fala assim, não adianta a tecnologia ser maravilhosa se eu estou dificultando para o usuário final. Então, se eu criar um NFT, se eu criar um ingresso NFT maravilhoso, que é uma tecnologia extremamente segura, que nunca ninguém vai... É fantástico, maravilhoso. Só que lá no final, o cara que está indo lá comprando ingresso, está visitando a casa, você está gerando mais dificuldade para ele, você matou o seu projeto. Então, tecnologicamente, pode ser muito bom, mas a gente tem que tomar esse cuidado para trazer mais próximo da realidade das pessoas. Como é que funciona essa autenticação? Literalmente, a casa tem um sistema de autenticação, tá? Onde a portaria da casa vai precisar só de um celular. Então, esse ticket, ele fica cogerando, vamos dizer assim, QR Codes. Então, você chega com o NFT, você vai abrir uma... Aliás, deixa eu até abrir a MyWallet para vocês entenderem. Eu fiquei devendo de apresentar o que era MyWallet. Aí a gente já continua um segundinho. Deixa eu só ver onde que está aqui. E para você entender um pouquinho melhor aqui. Ó, essa é a MyWallet. Então, eu não sei aí se o pessoal é dos games aí, provavelmente tem uma galerinha dos games aí. Ele basicamente, vamos dizer, a concepção dela foi das skins do CS. Não sei quem joga Counter-Strike aí, mas foi uma ideia mais ou menos parecida. Se você entrar no OpenSea, você vai ver que é extremamente complexo. A Danilo mostrou lá no OpenSea, tem um monte de informação e tal. E essa daqui é uma carteirinha clean só para você ter o gostinho de visualizar seus NFTs. Você quer clicar, pesquisar, você clica nela e vai embora. Mas esses são alguns NFTs. Obviamente que eu não tenho esses NFTs, não fui eu que comprei, por isso que é um exemplo aqui, está só a imagem. Mas esse NFT da Porto Belo, esse da BMW. Então, você está vendo que é um lugar mais clean para você visualizar seus NFTs. Então, de novo, no sentido de eu trazer NFT para facilidade para o usuário final. Esse daqui é um ticket para o Espaço Champions League de São Paulo, que a gente está modelando agora. E essa é a ideia do ticket. Então, olha a diferença que eu falei no sentido de agregar valor, tá? Antigamente, se fosse um ticket, ou você receber um item ticket físico, podia ser até o mesmo físico, só que depois você perde, nunca mais você vai ver isso. Ou pode ser literalmente uma folha 4 lá, horrorosa, cheia de termos. É que, pô, tô entregando um 3D pro cara. Imagina se eu tivesse uma carteira dessa, com todos os meus shows aqui, que eu fui minha vida inteira. Seria, pô, sensacional. Então, basicamente, esse NFT, quando ele vai ter um link, ele vai ter uma carteira na MyWallet. Esse NFT vai ficar cogerando lá várias, vamos dizer assim, vários QR Codes, e ele vai mostrar esse QR Code na casa, a casa vai validá-la com o celular e ele vai poder estar entrando na casa. É tão simples quanto isso. O da Bourbon você tem sim, não vem com conversa não, Vitor. Da Bourbon eu comprei, eu confesso. Assim, não vem, da Bourbon eu comprei, eu confesso que eu comprei, aquilo lá é real. Tá escondendo. A cerveja já foi, mas a NFT tá lá. Tem uma pergunta do Felipe aqui. Primeiro, eu vou explicar para vocês a questão do direito de sequência, porque eu acho que é um termo mais do direito, que vocês não estão muito acostumados assim, e aí vocês respondem a pergunta dele. Na lei de direitos autorais é previsto um percentual, um valor de pelo menos 5% sobre o valor de revenda de uma obra. Normalmente, as plataformas, elas fazem um repasse, conforme for vendendo, o autor vai recebendo um percentual sobre essa venda. Então, a gente chama isso de direito de sequência. Aí o Felipe está falando assim, o da plataforma seria um direito de sequência contratual e o da lei um direito de sequência legal. Então, são coisas que não se confundem, apesar de ter o mesmo objetivo, não é a mesma coisa por causa da origem.
O Felipe está perguntando, ainda que não exista a possibilidade de elaborar smart contract, a plataforma transfere os valores referentes ao direito de sequência do autor da obra digital? Sim, literalmente. Então, isso na verdade, assim, ele é a mesma coisa que qualquer plataforma, na verdade, né? Quando a gente usa o termo smart contract, não deixa de ser um smart contract, mas quando a gente usa esse termo, é para quando você precisa de algo diferente disso, entendeu? Então, por exemplo, já é base. Quando a gente cria NFT, uma porcentagem realmente vai voltar para o autor da obra. Esse valor normalmente fica entre 3% e 10%. Tá? Aí a gente tem, obviamente, já falando de heavy user, tá? Usuário experiente, obviamente que todos os autores colocam lá 10%, mas assim, quem compra NFT normalmente tenta procurar uma que a porcentagem é maior, porque o mercado vai pagar quanto ele paga. Então, se o mercado paga 100 mil de uma obra, ele vai pagar 100 mil, não adianta você jogar um valor a mais. E aí você vai perder 3 ou 10% desse valor. Então, essa que é a ideia, mas literalmente sempre acontece. O autor escolhe e a cada revenda lá na frente 10%. Aliás, foi, para mim, tá? Foi a grande mágica do NFT, começou através disso. Eu sempre costumo falar para o pessoal, né? Você pega grandes artistas aí, o cara morreu passando fome, sabe? Então, e você pega um artista, por exemplo, sei lá, um artista que hoje vende uma obra dele por, sei lá, 100 mil reais. As primeiras obras ele vendeu por 100 reais, por 50 reais, porque ele estava querendo crescer no mercado. E aí o que acontece? As primeiras obras desse artista são as que valem mais hoje, e foram as obras que ele vendeu mais barato de todas. Então, por isso que, assim, na nossa opinião, existe uma tendência gigantesca para toda a classe artística migrar para o NFT, porque, de certa forma, é uma maneira de você garantir que a sua evolução como artista, a sua evolução como, assim, a partir do momento que você vai se especializando como artista e vai crescendo como artista, se de certa forma você vai estar ganhando também em toda a cadeia, todo mundo que vender, você vai estar ganhando uma parte disso. Tudo bem. A Milena tem uma pergunta, e aí eu vou emendar a minha pergunta com a dela, que é similar. Que ela está falando assim, o NFT não pode ser transferido de uma plataforma para outra, certo? Ou ser exportado para fora da plataforma em que foi criado. Nesse sentido, o usuário depende da plataforma estar sempre disponível. Existe algum risco da plataforma cair, sair do ar? Aí, emendando a minha pergunta, vocês poderiam mostrar como que funciona, por exemplo, se um dia a NFT Trend não existir mais, como que eu faço para acessar um NFT que eu comprei com vocês? Aí é tudo via MetaMask. Então, vamos dizer assim, você pega, vamos dizer, por exemplo, a gente ou a OpenSea, tá? Ela é uma maneira de você visualizar esses NFTs que estão na blockchain. Mas a partir do momento que ela está na blockchain, ela é de acesso público, qualquer pessoa pode ir lá através da MetaMask, por exemplo. Então, por exemplo, eu não consigo pegar, vamos dizer, diferente de, por exemplo, se eu abrir uma corretora, e aconteceu muito, tá? Se eu abrir uma corretora onde eu recebo e estou guardando as criptomoedas de todo mundo, então, por exemplo, eu recebo, você mandou real para mim, a pessoa comprou Bitcoin e ficou na carteira dessa corretora. Essa corretora literalmente pode sumir com todos os Bitcoins de todo mundo. O NFT já é um pouco mais complexo, porque por mais que eu deixe de existir como plataforma, esse NFT, eu não consigo fugir com os NFTs de todo mundo. Entendeu? Eu não consigo esconder e ir embora. Ele vai estar lá na MetaMask. Só para acrescentar, não é nem questão de ser mais complexo, até imagina o seguinte, a gente tem uma corretora gigante que é a Binance, certo? A chance da Binance quebrar e pegar todo o dinheiro de todo mundo que está lá Exato. é muito pequena, certo? E é por isso que hoje a gente utiliza para registrar NFT a rede Ethereum, a rede da Polygon, que é uma segunda camada da Ethereum, porque são redes mais seguras. Aí você vai lá entrar num site diferente, você vai vendo no marketplace novo, ele fala assim, a gente utiliza blockchain X, essa blockchain surgiu ontem, certo? Essa blockchain pode sofrer ataque de hacker, é muito mais fácil você fraudar essa blockchain do que a blockchain da Ethereum, entendeu? Já é muito mais seguro, já tem camadas de segurança muito maiores. Então, sim, esse NFT na blockchain nova, ele pode ser fraudado e pode sumir, simplesmente. Então, isso não está vinculado à plataforma, até ligando a pergunta dela, não está vinculado à plataforma, está vinculado à rede em si. Então, a rede Ethereum, se a rede Ethereum cair, pode ser que suma seu NFT. Aí é a chance da rede Ethereum cair ou não. E a rede Ethereum é uma das mais seguras, uma das mais utilizadas no mercado financeiro e tal. Tá, uma pergunta bem leiga, assim, na questão tecnológica. Aí vocês estão falando assim, vai estar lá na Ethereum. O que vai estar na Ethereum? O meu código, um monte de numerozinho ali do NFT, ou a obra em si? Eu acho que é mais essa questão, a pergunta da Milena é, onde que eu vou achar a obra? Eu vou ter aquele código, o código ok, mas e a obra? Onde que eu encontro?
Então, a MetaMask, ela vai conseguir, que nem o Victor tinha respondido, a MetaMask vai conseguir te mostrar o que aquele código significa. Ele vai ser um Aonde que tradutor ela está daquele código. ligado. Na verdade, é Continua uma sendo um coisa código. só, tá? Exato. Continua Na sendo verdade, um código, é um token exato. ID. É que para a gente é uma coisa só. A partir do momento que eu falei assim, quando você coloca um código numa mídia, é como se você estivesse colocando uma tatuagem nessa mídia. Então, eles passam a ser uma coisa só. É um código só que representa tudo aquilo, aquela mídia, entendeu? Então, não tem como dissociar as duas. Não tem como pegar um código e trocar com outro, entendeu? Então, por isso que, no nosso conceito, é a mesma coisa, literalmente. Entendi, então, perfeito. A Daniela perguntou, já é possível vender pela NF Trend álbuns ou músicas em separado em NFT que confiram determinados benefícios ao comprador, como porcentagem de lucro, participação em shows, almoço com cantor e etc? Isso é um projeto separado que a gente faz. A gente também não coloca na plataforma, mas é um projeto que, inclusive, já está em andamento com alguns artistas nesse sentido. Então, tem desde... E aí, e aí, assim, é uma tendência que a gente tem criado, por exemplo, de segmentar o mercado. Tá? Então, o que é essa segmentação de mercado, por exemplo? Os NFTs da BMW, a gente criou um ambiente da BMW para o pessoal estar comprando. Deixa eu até mostrar para vocês, acho que vale a pena, quer ver? Aqui. Então, essa é uma tendência assim, de segmentação de mercado. Então, essa foi vamos dizer, a plataforma, de certa forma, landing page que a gente criou para a BMW. Então, a pessoa vinha aqui, comprava e dava os lances dos carros aqui, tá vendo? Então, é como se eu estivesse no ambiente da própria BMW. O que é essa tendência? A mesma coisa, quer ver? Da PB Arts que a gente criou, que são esses caras aqui. Falei tanto deles, deixa eu mostrar também. São esses artistas aqui, né? Que eles criam esses manes aqui. Se você lá assistir o Big Brother hoje, você vai ver que na casa tem vários espalhados dessas obras aqui, né? Desses bonequinhos. E aí a gente cria um ambiente deles, tá? E esses são, vamos dizer assim, os NFTs que a gente comercializou deles. Nesses aqui a pessoa compra, já é o segundo lançamento, foi tudo vendido muito rápido. A pessoa compra o NFT e ganha obra física. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe uma tendência de segmentação do mercado, que é o quê? A pessoa que quer comprar um NFT da PB Arts, ele quer estar no ambiente da PB Arts. Então, por quê? Porque ele se sente mais seguro nesse ambiente. A mesma coisa da BMW, ele quer estar no ambiente da BMW de comprar um NFT. Então, o que a gente costuma fazer nesses projetos diferenciados, por exemplo, para o músico? A gente cria um ambiente dele onde os compradores, os seguidores, seja lá o que for desse músico, vão comprar diretamente no ambiente desse músico e não vai estar misturado lá com um monte de obra na plataforma. Então, é como se eu tivesse assim, você tem o Mercado Livre, onde você tem várias coisas, e você tem, sei lá, um site da Magazine Luiza, onde é mais segmentado. Por que é muito importante? A gente fala que é muito importante isso, tá? Não sei se é você que está pensando como artista ou para falar para alguém, mas é o seguinte, a partir do momento que você tem um ambiente seu, por exemplo, esse da PB Arts era pbarts.com.br, pbartsnft.com.br. A partir do momento que você tem um ambiente seu, tipo www.sounome.com.br, onde você está vendendo as suas NFTs lá, você começa a criar uma comunidade sua, de quem quer buscar as suas mídias digitais, de quem quer adquirir os seus produtos digitais, de quem quer adquirir os seus NFTs. Por que isso é importante? Porque você não fica dependente da minha plataforma. Você entendeu? Então, por exemplo, a partir do momento que você chega no seu Instagram e você divulga o seu nome galerianft.com.br, você começa a criar a sua comunidade, você começa a trazer. Para mim, como plataforma, é ótimo, por exemplo, sei lá, se a pessoa entrasse na minha plataforma, só que você está divulgando a minha plataforma diretamente. Você tem que focar a sua mídia, o seu marketing na divulgação do seu nome como artista digital. Então, nesses projetos diferenciados que a gente faz para o músico, por exemplo, a gente faz o quê? A gente cria um ambiente dele, a gente já tem alguns andamentos, onde a pessoa compra ou tanto NFTs com experiências, como NFTs onde a pessoa, por exemplo, ela vai ter parte dos direitos autorais de uma música. Então, tudo que for arrecadado por aquela música, 30% voltam para as pessoas que compraram esses NFTs.
Ou um NFT que dá direito a um jantar com um artista, um NFT que dá direito a você ligar para o artista 10 minutos, bater um papo. Então, essa que é a ideia. A gente cria um ambiente diferenciado, onde o artista pega o público dele e começa a segmentar para estar dentro do ambiente dele, que o próprio cliente se sente mais seguro e o artista, por outro lado, também, artista ou empresa, né, é muito bom, porque começa a criar sua comunidade em volta dos NFTs. A Daniela fez uma pergunta, eu acho que é mais para essa pergunta, né, Daniela? Que está perguntando aqui, ó. Para fins de reparação de danos materiais pela compra de um NFT falso sem valor, a plataforma que intermediou a venda não pode ser acionada em litisconsórcio? Sim, pode. Os termos e condições de uso podem dispor que não há responsabilidade, pois a plataforma intermediadora não realiza essa verificação, mas para fins do CDC não há tal exceção, podendo ela ser considerada fornecedora do produto. Sim, eu acho que a gente tem que pensar igual acontece com o Mercado Livre. Quando alguém coloca um produto falsificado no Mercado Livre, você pode acionar o Mercado Livre, o juiz vai determinar se teve responsabilidade ou não, e vai entrar muito naquela questão do marco civil da internet, se as plataformas têm essa responsabilidade ou não. E aí eu acho que é uma discussão que vai fugir um pouco da aula deles, então, mas se você quiser conversar depois, a gente conversa sobre essa questão, mas sim, você poderia acionar, por exemplo, o Danilo colocou, ou o Victor colocou lá na NF Trend um NFT que eles acharam que não violava direitos autorais. E aí, no final, violava, e o autor pode sim ingressar com uma ação contra a NF Trend e contra quem colocou na plataforma. Mas aí vai caber caso a caso. Tá? Mas, Daniela, depois me chama aí no WhatsApp, a gente conversa sobre essa questão. E a gente, inclusive, a gente tem muita consciência desse risco. Tá? É que, assim, ao mesmo tempo, a gente tem consciência que, se a gente for esperar vamos dizer assim, todo o meio jurídico está preparado para entender o que é NFT, para entender o direitoral da plataforma, a gente não ia sair do lugar nunca. Então, por isso que a gente tem pessoas capacitadas como a Thaís, que vai começar a ajudar a gente agora também. Ajudo, com certeza. A Milena está perguntando do NFT, a questão de virarem números na blockchain, mas acho que o Danilo te respondeu, né, Milena? Que apesar de virar número, você consegue acessar pela MetaMask, consegue acessar lá, porque você não consegue dissociar, como o Victor falou, vira uma tatuagem ali na obra. O problema é realmente se a rede deixar de existir, né? Como o Danilo falou, mas aí realmente tem algumas proteções da própria rede para que isso não aconteça, umas proteções tecnológicas, vamos dizer assim, porque senão acaba o mundo, literalmente. Hoje em dia, se realmente cair uma Ethereum da vida, uma Bitcoin, literalmente para o mundo. Então a própria tecnologia coloca umas defesas para que isso não aconteça. Okay. Ó, aqui no chat acabou, então se vocês quiserem continuar. Não tem mais nenhuma dúvida? É isso? Não, por aqui não. Eu tenho só uma pequena dúvida. Posso falar? Por favor. No momento que tem a violação de direito autoral, alguém tem que fazer reportar, né, aquele direito autoral, e vocês manualmente visualizam aquilo e conferem se teve uma violação ou não de direito autoral? Como que funciona essa parte desse report que é feito? Basicamente assim, a pessoa vai reportar para a gente, a pessoa vai colocar os argumentos dela, mas ainda continua sendo vamos dizer assim, uma discussão discutir o sexo dos anjos, porque senão o cara pode, a gente já recebeu, a gente tirou, mas o cara vai falar assim, não, mas fui eu que criei primeiro essa obra na minha casa, deixei no meu computador, e aí o outro ele me roubou e criou NFT, cara, vai começar a virar uma papagaiada absurda, mas assim, o que a gente usa como base por exemplo, o que está na rede. Então, por exemplo, a gente consegue, por exemplo, pegar assim, quando você cria NFT, você consegue ter todo o histórico, do tipo dia, a hora, tudo bonitinho do que ele foi criado. Então é isso que a gente usa como argumento, entendeu? Então se alguém fala, cria esse NFT antes, vou entrar ali para... esse daqui foi criado antes o meu. A gente vai entrar lá no antes, realmente, não tem como mentir para a rede. Entendeu? Isso não tem o que fazer. Então, mas aí quando é uma questão mais complexa, no sentido de que nem o cara pegou todas as fotos da PB Art do Instagram e lançou ali, então assim, é uma tendência de acontecer como os perfis verificados do Instagram. Você entendeu? Então eu posso hoje criar um perfil, por exemplo, se ele não tiver Instagram ainda, do Wesley Safadão. E aí eu sou Wesley Safadão, eu comprovo que eu sou Wesley Safadão, e aí você tem que tirar o nome do cara. É mais ou menos isso que aconteceu no processo da PB Arts.
a gente provou que a gente era PB Arts e aí a gente conseguiu tirar ela da rede, entendeu? Mas, por enquanto, ainda é uma discussão grande, vai dar muito pano para manga, com certeza absoluta. Mas rede social está sendo uma grande ferramenta para... Exatamente. Exatamente. A OpenSea já pede redes sociais oficiais para que você possa verificar seu usuário, e a gente já está utilizando também rede social para que, se você entrar lá, você vai ver que um vendedor é verificado. Que a gente já fez uma verificação de que ele que é o criador. Ele já postou aquilo, sei lá, 2 anos no Instagram dele, e ele que é o criador daquela obra. Então já facilita um pouquinho também. E Vitor Saldanha também entra naquela subjetividade que a gente fala dos direitos autorais, né? Exato. Que alguém pode falar assim, mas é parecido com a minha obra. Esse e é aí o que é parecido para mim pode não ser parecido para o Victor, pode não ser parecido para o Danilo, e aí vai entrar naquela discussão interna dos direitos autorais. Literalmente, alguém pode pegar, por exemplo, do Cusco Rebel lá, por exemplo, daquele unicórnio. Alguém pode, por exemplo, usar os traços só dele e desenhar uma baleia. Aí ele vai falar assim, não, mas pô, esses traços artísticos são meus. Eu que tenho essas referências artísticas, que eu faço aqui, essas coroazinhas, eu faço... É uma discussão bem complexa. Assim, vai ser a mesma discussão que a gente tem no meio físico. Só que muito mais aflorado, porque é muito mais fácil copiar uma obra no meio digital. Então, assim, imagina o quadro físico daquele unicórnio. Uma pessoa chega lá e pintar igual, por mais que você queira copiar, você tem que ter um dom ferrado para conseguir fazer aquilo. Agora, no meio digital, um moleque de 10 anos, ele consegue pegar aquela obra e consegue dar uma mudança, colocar o cavalinho virando ponta cabeça. Então assim, vai ter muito mais briga do que no físico, com certeza. Agora está com vocês, tá? Acho que, no chat. Basicamente, acho que se o pessoal não tiver mais nenhuma dúvida, eu só queria... O Danilo, acho que não sei se já pegou o cupom aí para dar para o pessoal, para testar a plataforma. Até para o pessoal entender um pouquinho da plataforma, a gente tem alguns planos lá na plataforma, né? Se você vai comprar obra, você não paga nada, mas a gente tem alguns planos desde R$ 29,90 assim, para você, para criação de NFTs. Então, assim, inclusive a gente tem, por exemplo, vários artistas que sabem criar no OpenSea, por exemplo, e preferem pagar para estar na nossa plataforma, porque, de certa forma, eles têm relevância no Brasil e sabem que só vão vender no Brasil, e porque é muito mais simples e fácil, que nem vocês conseguiram constatar. Então, a gente tem vários planos, desde o mais barato até o mais caro, onde a gente cria uma galeria virtual 3D para você. Então, no plano de R$ 29,90, você vai criar uma galeria virtual para você, ou para a empresa, ou para quem for. E a gente, obviamente, tem esses trabalhos B2B que a gente faz. Então, assim, depois vocês podem ficar com o meu contato, vocês podem me conectar lá através do LinkedIn. Eu sou um cara meio low profile. Aliás, eu adorei falar essa palavra, porque até então eu era o caipira da roça, que não tinha Instagram, e aí inventaram o low profile, ficou super chique. Eu só vou lá para São Paulo nas reuniões, eu me sinto o máximo que eu sou low profile. Mas eu realmente não gosto muito de rede social. Só estou no LinkedIn, então fico de verdade super à disposição de todos vocês. Quem quiser me chamar lá, qualquer ideia que você tiver, de verdade, de coração. Assim, a gente, primeiro, né, as melhores ideias que surgiram foram dessas ideias malucas que realmente acabaram se tornando até produtos nossos. Então, às vezes, em bate-papo entre os sócios e tudo mais, a gente acaba tendo uma ideia que, a princípio, parece uma coisa mais idiota do mundo e, na verdade, era um produto fantástico. Então, assim, qualquer ideia que você tiver, será que dá para fazer isso com o NFT? Eu gostaria de ter um projeto assim, uma empresa assado, de coração, pode ficar super à vontade para me chamar lá, porque além de ser muito bom, assim, a gente está divulgando a nossa empresa, a gente fala com muito carinho de verdade. Você já deve ter reparado que, assim, o NFT ele realmente brilha os nossos olhos, a gente fala com muito amor de NFT. Então, quem quiser bater papo de NFT, a gente fica de verdade, coração aberto e super à disposição de vocês. Vocês só vão achar no LinkedIn, mas aí depois a Thaís pode passar meu contato, passar meu WhatsApp pessoal aí, que a gente conversa bastante sobre NFT. E agradecer a Thaís, pela oportunidade aí de estar conversando com vocês, achar mais gente conectada que está buscando aprender mais sobre esse mundo. E fico super à disposição de vocês, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha atendido as expectativas. Qualquer feedback, positivo ou negativo, é ótimo para as próximas aulas que a gente vai dar, inclusive na próxima aula, que a Thaís já falou a data, eu esqueci, mas acho que é na palestra, né? Dia 27. A gente vai estar junto de novo aí, tentando trazer mais um pouco de luz do mundo dos NFTs para o pessoal. Rita, muito, muito obrigada. Eu acho que a gente fechou o curso com chaves de ouro mesmo. Falei que era a aula mais aguardada. Não decepcionou em nada, foi excelente. Danilo, muito, muito obrigada. Vocês foram excelentes. Eu que agradeço.
Ó, já coloquei no chat aí também o link da assinatura e o cupomzinho para poder ter um mês de graça. Ai, obrigada. Obrigada também por essa gentileza. Tenho certeza que o pessoal vai aproveitar muito, todo mundo para treinar ali na plataforma, entender na prática como que funciona. Antes de perguntar se vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa para falar, eu queria, antes de todo mundo ir embora, que a gente está aqui com 51 alunos, então antes do pessoal sair, queria muito agradecer a todos os alunos que estiveram com a gente até aqui. Hoje é a nossa última aula. Vai ter uma surpresinha aí para vocês, vocês vão receber um e-mail. Não tive aqui a confirmação de uma pessoa especial que vai fazer um evento com vocês, mas vocês vão receber por e-mail, estarei lá também. Então, eu queria agradecer muito pela gentileza de todos vocês, pela participação, principalmente quem abriu a câmera, quem levantou a mão, quem fez perguntas. Vocês contribuíram demais nesse curso, acho que foi a turma que mais participou, assim, essa é a terceira edição do curso, então vocês foram demais, agradeço imensamente por todo o carinho de vocês. Eu vou estar à disposição de vocês, aí podem me chamar nas redes sociais, podem me chamar no WhatsApp, que eu acho que todo mundo tem, já entrei no grupo do WhatsApp que vocês montaram, estou lá, vocês podem contar comigo. E agora sim, vocês têm mais alguma pergunta? Eu tenho. Pode tentar. Vitor, desculpa se eu fizer uma pergunta que soe absurda, é realmente uma pergunta leiga, tá? Por favor, imagina, não se Você- preocupe com isso de verdade. Tá. Como eu me interesso pelo assunto, eu busco ouvir várias coisas e às vezes o que a gente ouve não necessariamente é verdade, né? Você acha que existe uma tendência de que sejam atrelados tokens a altcoins e não só que saiam ali daquele núcleo Ethereum, por exemplo, da rede Ethereum? Assim, na verdade, a concepção do mercado é ser descentralizado. E a partir do momento que você tem um mercado descentralizado, é literalmente muito difícil você prever para onde vai tudo isso. Entendeu? Então, por exemplo, a gente pode ter literalmente uma rede que tenha literalmente agora um cara criando que ano que vem vai ser a maior rede que vai transacionar NFT. Então, realmente, por se tratar do mercado descentralizado, eu diria que sim, realmente é muito possível, mas, assim, na minha opinião, vai ser bem difícil o pessoal conseguir passar na frente do Ethereum, por exemplo. Por conta da segurança, você fala? Por conta da segurança. E assim, e aí o que aconteceu, né? Surgiu uma tendência do pessoal começar a reclamar do Ethereum, no sentido de, literalmente, de você não ser carbon free, de falar um pouquinho do meio ambiente. A Ethereum foi lá, e eles já estão lançando, né, a 2.0, né, mudando a tecnologia, aí você não vai ter mais ter essa desculpa. Então, em termos de segurança, a Ethereum realmente ela tá assim, ela tá bem mais avançada na frente das outras, entendeu? Mas o que eu falei, assim, é um mercado extremamente novo para todo mundo. Pode ser que literalmente daqui a um mês a gente vai ter uma rede muito mais complexa e mais segura e por aí vai. A questão é que assim, né? Acaba ficando uma barreira muito grande, né, para você entrar. Então, a Ethereum sempre vai estar um passo na frente, no sentido de que você já tem muita gente estudando e muita gente trabalhando em cima dela. Você entendeu? Então ela sempre vai estar um passinho à frente no quesito de segurança, por exemplo. É por isso que a gente confia bastante nela, entendeu? Obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida, algum comentário? Deixa eu completar um pouquinho, acho que até vai de encontro com o que eu falei aquela hora, Natália. Eu acho que eu que já mexo com cripto um pouquinho mais tempo, altcoin é aquele perigo, sabe? Porque se alguém me perguntar, pô, você me indica alguma criptomoeda, eu vou falar para você, Bitcoin e Ethereum. Eu não vou te indicar nenhuma altcoin. Por quê? Porque é o risco da rede, porque pode ter surgido ontem, e um dia vai falar que vai surgir uma criptomoeda brasileira que é um meme lá que vai estourar, vai ser estouro. No primeiro dia foi um estouro, no dia seguinte caiu, todo mundo perdeu tudo. E dá para criar NFT nessa rede? Dá para criar NFT nessa rede. Só que você não vai arriscar uma obra, você não vai arriscar algo que você quer acreditar, uma utilidade que você quer colocar no NFT em uma rede que você não tem confiança, que você não tem segurança. Então vai muito de encontro com essa questão também. Porque a gente ouve muito falar de Shiba Inos, né? De vários outros altcoins que estão aí prometendo mundos e fundos, e aí a gente fica, será? Tem essa promessa aí de lançamento do Shibaverse, tudo isso. E sempre com a promessa de que, nossa, gasta menos energia, é mais barato, vou lançar NFT de graça, não vou ter que fazer...
sempre com algumas vantagens, óbvio, que pode até ter vantagens, de novo. Sim. Eu posso ser até meio pessimista aqui. Pode ser uma, que você falou, pode ser uma rede maravilhosa, que seja mais rápida, seja melhor. A princípio, eu prefiro ser conservador e confiar na que já funciona, que tem mais gente que compra, que tem uma capitalização de mercado muito maior. Eu prefiro confiar nessa. Olha, o paralelo que a gente faz, tá, é muito do mercado de ações, tá? Então, assim, você tem, por exemplo, o que hoje é melhor investir? Investir, sei lá, na Magazine Luiza ou investir na empresa X? Em termos de porcentagem, você vai poder crescer muito mais com a empresa X, porque a Magazine Luiza ela já está mais estabilizada. Então, você pega, por exemplo, o mercado, você pega as redes, Ethereum, de coisas já estão mais estabilizadas. Então, é muito difícil você ter flutuações muito grandes. Então, assim, quero trabalhar numa rede, numa cripto diferente. Obviamente que ela pode estourar, mas você também pode perder tudo. Por isso que você pode ganhar mais. É risco-retorno, sempre vai funcionar em qualquer coisa na vida. Você entendeu? Então, assim, é mais arriscado eu comprar essa cripto? Obviamente que é por isso que você tem que ganhar mais. Você entendeu? Então, a gente costuma traçar esse paralelo, entendeu? E tomar muito cuidado, tá? Porque é literalmente assim, você pega... Bom, o mercado centralizado, ele tem as maravilhas e tem o lado bom e o lado péssimo. Então, por exemplo, você tem um lado bom que realmente você está dando poder mais na mão das pessoas, mas por outro lado, você pega o Elon Musk literalmente com 140 caracteres, ele pode deixar uma pessoa milionária ou pode dela fazer uma pessoa perder tudo. Você entendeu? Então é muito perigoso a gente fala. Então, assim, a gente fala o pessoal, assim, o problema é que no meio, tá? Como a gente tem muita notícia, tal ficou milionário, a gente acabou criando meio uma atmosfera de assim, gente, só dá para ficar milionário assim. Então, só que tem que tomar muito cuidado, tá? Tem muita gente, infelizmente, assim, a maioria dos cases que a mídia mostra são das pessoas que ficaram milionárias. As pessoas que investiram tudo da vida numa criptomoeda e perderam tudo, ninguém mostra. Então, tem que tomar muito cuidado. Verdade. Uma coisa que me lembrou aqui do que você falou no início da aula da precificação, trazendo esse exemplo do Shiba Inu, eu não sei, me causa estranheza que sejam 300, sei lá, trilhões de Shiba Inus. E aí, de repente, investidores baleias começam a queimar tokens. Isso, para mim, soa estranho, porque parece que é uma forma de pressionar a alta desse altcoin, né? E aí deve ser assim para todos, né? Literalmente, assim, de novo, é o problema de você ter um mercado descentralizado. Você não tem controle de nada, entendeu? Assim, que nem, assim, quem tem uma tendência mais, vamos dizer assim, não controladora, prefere, putz, que droga, né? A CVM, ela fica me segurando. Mas, por outro lado, imagina bagunça se não tivesse a CVM. Então, assim, a gente está aprendendo, tá? Como eu diria até num papo mais filosófico, a gente ainda vai aprender como humanidade a lidar com o mercado centralizado, em todos os sentidos. Entendeu? O que vai acontecer, mas assim, já não sendo a teoria do caos, mas já visualizando o que vai acontecer é o seguinte: quem tiver conhecimento vai ganhar muito dinheiro e quem não tiver vai bancar quem tem. Para mim vai ser esse o ponto, entendeu? Vitor, só complementando exatamente isso. Nos Estados Unidos, a SEC já tinha proibido a Tesla, por meio da Tesla, forçado o Elon Musk a parar de twittar porque estava influenciando o preço das ações. O que ele fez? Vou para o mercado descentralizado que não tem regulamentação nenhuma. Exatamente. E aí vai fazer o quê? Sobra para nós, meros sardinhas, que apostamos e viramos investidores memes, né? Por encontro dos investidores Shiba Inu e Dogecoin, entre outras. Não necessariamente, exato, mas esse é o ponto. Você acha que não necessariamente é ruim, sabe? É uma coisa que eu acredito muito no mercado centralizado. A grande questão é, de novo, o problema é que a gente nasceu no mercado totalmente centralizado, a gente cresceu no mercado centralizado, a gente aprendeu a operar e viver no mercado centralizado e do nada a gente está com um paradigma que a gente entra de cabeça no negócio achando que tem alguém controlando. É meio natural da nossa natureza achar que alguém está controlando. E não está. O Elon Musk, literalmente, ele posta uma foto lá com um negocinho. Cara, tem gente que aumenta 20% o valor do mercado. Não tem como ser sustentável. Em questão de horas, entendeu? Né? Em horas. Minutos. Em horas, minutos. Então, você põe lá, literalmente, você põe R$1 milhão naquilo, você sai com 1 milhão e 200 mil. Você ganha 200 mil em uma hora. Então, assim, é óbvio que alguma coisa está errada, entendeu? Ainda. A gente tem que aprender, a gente tem que quebrar esses paradigmas e entender que, assim,
Antes eu tinha alguém cuidando das coisas para mim. O mercado descentralizado é ótimo, porque não tem ninguém me enchendo o saco, é ótimo. Mas, por outro lado, esse próprio mercado centralizado é o que me protegia de fazer bobagem. Entendeu? Então, a gente vai ter que quebrar esse paradigma nosso no sentido de começar a aprender que eu sou dono das minhas decisões. E eu tenho que tomar cuidado porque eu vou ser responsável por elas. Depois não adianta chorar aqui. Ah, comprei round 6, agora perdi tudo. Já foi. É simples assim. Gente, mais alguma pergunta? Algum comentário? Não? Então tá bom. Victor, muito obrigada. Daniela, Grande muito beijo. obrigada. Sucesso, Obrigado, vamos gente. nos falando. Com certeza. E, pessoal, então não é até semana que vem, eu não sei quando vai ter essa surpresa aí para vocês. Comunico vocês por e-mail, comunico vocês também lá no grupo do WhatsApp. Muito obrigada pela participação de todos. Até uma próxima edição, se tiver, então, pessoal. Beijo grande. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Obrigado. Boa noite. Bom descanso. Obrigado a tchau, tchau. todos. Uma boa Boa noite. noite, gente. Valeu, até mais.